Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 241. Robin observou Zoro e não percebeu o Homem-Peixe que se aproximou dele. O Homem-Peixe se aproximou com uma bandeja cheia de takoyaki que ainda fumegava. Em seu ombro, o rei do mar Momou, que agora era do tamanho de um gato doméstico, também mordiscava um takoyaki. Aqui estão alguns para vocês, disse o Homem-Peixe educadamente, entregando alguns takoyaki para cada um, com as 6 mãos. Depois disso, os 6 homens-peixe armados passaram a distribuir sua comida para os demais. Robin internamente ficou muito surpreso. Claro, os tripulantes do Chapéu de Palha pareciam acreditar em Achan. Ainda assim, ele era um homem-peixe e ex-companheiro de tripulação de Arlong. E eles estavam deixando ele fazer e distribuir comida. Algo muito errado pode acontecer. Embora depois de comer o takoyaki ela tenha apreciado o homem-peixe por suas habilidades. Kobe saiu de um canto com um balde cheio de frango frito, mastigando tudo, até os ossos. E parecia que a tigela estava pronta. Vocês viram Kuina? Eu precisava de ajuda com o treinamento mais tarde. Ela está ocupada afiando sua lâmina para crocodile, disse Zoro. E assim que ele disse isso, um pouco mais longe, uma pequena formação rochosa se transformou em gelo. Surpreendente, Robin. Então é daí que vem o gelo. Ela pensou. Após a luta com Ace, Kuina conseguiu o que queria. Um verdadeiro desafio para o seu gelo. Mas embora ela tenha conseguido empurrar Ace para trás, nenhum dos ataques de Kuina foi capaz de prejudicá-lo. Ace estava apenas brincando com ela, por assim dizer. Mas isso não importava. Lutar contra oponentes fortes como Ace a fez ver algumas das falhas em sua técnica de espada e em Virf. Brigar por tanto tempo com Luffy e Zoro tornou a maioria de suas lutas mundanas. Então ela queria algo novo que a desafiasse. O Virf de Kuina tinha uma vantagem, tal era que mesmo sem Haki, ela seria capaz de prejudicar uma logia porque seu elemento gelo permitia. E ainda assim a temperatura ao redor de Ace era tão forte que até o gelo em sua lâmina derreteu antes que pudesse tocá-lo. Foi por isso que nenhum de seus ataques atingiu Ace. E o usuário da chama também não estava levando a luta a sério. Isso a irritou. Era por isso que ela estava se preparando. Ela não conseguia vencer a logia do fogo, mas faria questão de vencer a logia da areia. Foi por isso que ela estava ao sol, praticando sua espada, tornando seu poder de gelo mais forte. Ela lutaria contra Crocodile em algumas horas, então precisava se preparar. Mas o que a Dama Branca não sabia é que o momento estava muito mais próximo do que ela esperava. Zoro então olhou para Kobe e pensou em algo, antes de um sorriso aparecer em seu rosto. Mas estou livre. Vamos ver o quão forte você ficou, Pink. Você sabe, acho que ouvi alguém me chamando de lá. Mas Kobe foi pego por Zoro antes que ele pudesse correr, segurando o pirata de cabelo rosa pela nuca. Parecia que Kobe não iria sair dessa. Vamos, ouvi dizer que você finalmente aprendeu a cortar aço. Vamos ver isso. Com isso Zoro arrastou Kobe para fora do acampamento indo para algum lugar. Não se perca. Usopp disse, mas o espadachim já tinha ido embora. Tarde demais, disse Jin, mas pelo menos Kobe está com ele. O usuário da tonfa caminhou perto de onde Zoro sentou-se anteriormente e sentou-se. Ele respirou fundo antes de olhar para Robin. Há algo que você quer dizer, senhor Homem-Demônio? Robin perguntou em um tom educado, mas ela estava um pouco tensa. Ao contrário dos outros membros da tripulação que agiam de forma infantil, Jin era diferente. Ela poderia identificar um companheiro assassino nele, e isso a deixou tensa. Não há uma maneira fácil de dizer isso, mas agora somos companheiros de tripulação. Vou confiar minha vida em você, em troca vou protegê-lo com minha vida. Ele disse com um tom solene. O capitão confia em você, e eu também. Não quebre isso. Com isso ele se levantou e saiu. Robin piscou. Foi isso? Ela esperava que ele dissesse algo como, vou ficar de olho em você, ou, não fique muito confortável. Ou pelo menos algo nesse sentido. E não ligue para ele, disse Spark, trazendo a atenção de Robin de volta para o macaco de 6 braços. Mas ele está certo. Senhor 2, Senhor 3 e Senhorita Goldenvik estiveram em nosso navio, mas eles não fazem parte da tripulação. Você faz, ele disse apontando para ela. Luffy vê algo em você. Não prove que ele está errado. Luffy, ele é um cara legal. Com isso ele pulou em direção ao chapéu de palha mais próximo e se pendurou em seu ombro, indo embora. Robin apenas assentiu. Ela não sabia o que dizer. A garota tinha estado em outras tripulações, e cada tripulação queria sua lealdade de maneiras diferentes. Mas os chapéus de palha pareciam muito diretos sobre isso. Uma parte dela disse que talvez fosse a tripulação, mas a outra parte dela lhe dizia para não ser ingênua. Ela simplesmente pulou da tripulação de um senhor da guerra para a tripulação de outro senhor da guerra em potencial. Ninguém confiaria nela. Tudo isso foi apenas uma atuação para fazê-la baixar a guarda. Mas Robin estava vigilante. Mesmo que o capitão dos chapéus de palha não estivesse aqui, ela conseguia facilmente ficar de olho nele. Ouvir a conversa dele com os poderes dela era fácil, ou assim ela pensava. Ela não sabia que Luffy sabia o que ela estava fazendo, mas ignorou deliberadamente. E o mesmo fizeram os outros usuários do Observation aqui na nave. Caramba, até Masked Deku poderia facilmente detectar seu uso de energia, mas não disse nada. Robin estava ouvindo a conversa que os 3 irmãos estavam tendo, e ela ficou bastante surpresa com o que ouviu. Planejando derrubar o governo mundial, trabalhando junto com os revolucionários e os piratas do Barba Branca. Essa foi uma informação muito surpreendente.
mais ainda pelo fato de quão bem conectados os três irmãos eram. A informação era perigosa, e nas mãos erradas pode ser mortal. Mas, novamente, Robin nunca impediria ninguém de derrubar o governo mundial, não depois do que fizeram com sua casa e com as poucas pessoas próximas que ela tinha. A interação com a tripulação e os grandes objetivos do capitão. Tudo. Essa tripulação não era tão simples quanto parecia. Só então seu caracol transponder zumbiu. Pere. Capítulo 242. Pere. Nico Robin piscou enquanto tirava o caracol do transponder. Ao ouvir o chamado, quase toda a comoção na festa parou quando todos olharam para ela. Caramba, isso até impediu Sanji de chutar o rosto do Senhor 2 no meio do chute. Robin atendeu a ligação e colocou no alto-falante. Um sinal de confiança da parte dela. Olá, aqui é Miss All Sunday, disse ela. A ligação era de um link não seguro, então ela também estava curiosa para saber quem ligou. Poucos tinham o número dela. Temos que voltar para Raimbase imediatamente, era o Senhor 1, ou mais conhecido como Dais Bonês. Ele parecia estar com pressa, fomos atacados. Sir Crocodile está atualmente lutando contra um capitão da marinha que tem logia à base de fumaça. O chefe nos chamou de volta imediatamente. Robin piscou. O quê? Ela disse, até ela ficou surpresa. Ela não achava que os fuzileiros navais fariam uma jogada ousada. Os fuzileiros navais estão atrás de nós? Dais Bonês bufou, e os bastardos estão cheios de si? Volte para Raimbase imediatamente. Eu plantei a bomba conforme as instruções em Alubar na Plaza, então não chegue perto da capital. Todos que estavam ouvindo a conversa estavam com os olhos arregalados. Vivi olhou horrorizada. Espere, pensei que você tivesse sido enviado para Catoreia para provocar alguns problemas para o exército rebelde? O Senhor Zero mentiu para mim? Robin disse, um pouco irritada porque mais uma vez Crocodile escondeu informações dela. Agora não é a hora, senhorita All Sunday. Volte para Raimbase agora. Não sabemos qual será o próximo plano de boss. Por enquanto devemos estar ao lado dele. Dais Boné disse. E os outros? Os outros agentes, quero dizer? Robin perguntou, tentando conseguir alguma informação para sua nova tripulação. Você foi atacado? Dais Bonês grunhiu. Sim, uma vadia da marinha até conseguiu me cortar. Ele disse, tive que recuar de lá. Mas não se preocupe, a bomba foi plantada. Mas, infelizmente, toda a equipe do Senhor 4 foi capturada. É por isso que estou avisando. Sim, bem, me avisar não vai funcionar. Robin disse, sua voz tinha um certo tom. Um ato para interpretar o Senhor 1, Crocodile nem mesmo confia em mim com suas informações. Porque eu deveria voltar. E além disso, o plano provavelmente falhará. Sem ninguém protegendo a bomba? Ela ainda está na torre de vigia, certo? O Senhor 1 rosnou. Agora não é hora de fazer birra, senhorita Domingo. E não se preocupe, o plano não falhará. Eu configurei um cronômetro. Ele explodirá em 15 minutos. O Senhor 7, essa equipe também está lá. Mas eles não têm conhecimento da bomba. Sua equipe está atualmente ajudando os bilhões a criar algum confronto entre os rebeldes e os guardas reais. Dais Bonês disse, embora não esteja ajudando muito. Por que isso? Robin disse, antes de dizer em tom neutro. Deixe-me adivinhar, os fuzileiros navais estão agindo para impedir a escalada de ambos os lados? O caracol do transponder refletia uma expressão sombria, espelhando Dais Bonês. Já estou me aproximando de Raimbase e tenho certeza de que Sir Crocodile está bem. Nenhum fuzileiro naval será capaz de derrubá-lo. Usaremos a explosão da capital como uma distração para sair da ilha. Ok, Senhor 1. Voltarei de Tamoriz imediatamente. Ela então olhou para o Senhor 2, que parecia bastante horrorizado, e sinalizou para ele se aproximar dela. Eu já encontrei o Senhor 2, então estou trazendo ele conosco. Bon Clay estava com os olhos arregalados e gesticulou para ele. Estou aqui, Wan Shan. Ele disse, vou chegar lá para ajudar Zero Shan imediatamente. Bon Clay não gostava de enfrentar Crocodile, mas tinha seus próprios motivos. Bon Clay procurou o exército revolucionário antes de se juntar ao Crocodile, mas apenas porque lhe foi prometido que eles estavam agindo contra a derrubada de um reino afiliado ao governo mundial. Mas depois de sua captura inicial, e depois de Sabor revelar quem ele era e que o verdadeiro exército revolucionário não tinha nada a ver com os esquemas de Crocodile, o Okama se sentiu traído e quase com o coração partido ao saber que na verdade estava do lado errado. Esta também foi a razão pela qual ele não estava muito preocupado em ser capturado. Pelo menos ele aprendeu a verdade agora. Tudo bem, só se apresse. O chefe não vai gostar de como seu plano falhou. Chegue lá o mais rápido possível. Nós iremos, disse Robin, e o Senhor 1 desligou. Com isso houve uma pausa enquanto todos os chapéus de palha absorviam todas as informações que acabaram de ouvir. A capital tem uma bomba. Vivi disse com uma voz horrível, já com lágrimas no rosto. Sanji estava com o punho cerrado ao ver uma mulher chorar, enquanto faíscas de eletricidade e fogo apareciam ao redor de seu corpo. Temos que sair imediatamente. Foi Kobe quem falou, o garoto parecia um pouco machucado talvez por causa do sparring com Zoro, mas não importava. Ele estava com raiva, temos que fazer alguma coisa. Onde está o capitão? Aqui. Luffy disse saltando do Going Merry, eu ouvi tudo. Obrigado pela ajuda, Robin. O capitão disse, antes de olhar para o resto da tripulação. As coisas estavam acontecendo de forma um pouco repentina, até mesmo para ele. Vocês ouviram, pessoal. Agora precisamos nos dividir em 2 times. Um para chutar a bunda de Crocodile e salvar Somer, enquanto o outro grupo precisaria ir e salvar a Praça da Bomba. Espere, como você sabe que o fuzileiro naval que está lutando contra Crocodile é Somer? Bartolomeu perguntou. Ok, essa é uma pergunta estúpida. Ele é o único capitão da marinha com uma logia todo-poderosa. E posso vê-lo indo para a luta.
todo alto e poderoso com o juiz enfiado na bunda. Se não estivesse claro, ele ainda não gostava de Somer. Luffy apenas acenou com a cabeça. Precisamos de alguém para ir ao plaza e cuidar da bomba, ele disse, antes de olhar para Robin, deixando a mulher mais velha desconfortável. O que você acha, Robin? Ele perguntou com um pequeno sorriso. Robin piscou, ele a estava testando. Não importava. Os bilhões se infiltraram no exército rebelde e na guarda real ao longo dos anos. Tenho certeza de que o Sr. Setios está usando para criar alguma comoção na capital, embora com a presença dos fuzileiros navais lá isso não deva ser um problema. Mas eu não entendo por que os fuzileiros navais estão de repente lutando contra Crocodile. Eu não vi os fuzileiros navais realmente atacando um senhor da guerra de frente. Isso não criaria mais desconfiança entre os outros senhores da guerra? Acho que é apenas Somer, ele é um cara legal, por assim dizer. Ele e alguns outros. Posso vê-lo não seguindo ordens. Talvez ele não saiba que fui encarregado de cuidar de Crocodile. Luffy pensou, era possível. Ele não conseguia imaginar Sengoku dizendo que outro pirata iria cuidar do seu próprio problema, e criando assim um mal-entendido. Além disso, enviar um fuzileiro naval para lidar com um senhor da guerra tornaria os outros senhores da guerra menos confiantes neles. Poderá até quebrar a já frágil relação entre eles e os fuzileiros navais, mesmo que o referido senhor da guerra fosse o culpado. Foi por isso que Sengoku não protestou muito contra Luffy cuidando de Crocodile. Robin então olhou para a tripulação. Alguém precisa chegar à praça, alguém rápido. Ela disse, mas tinha algumas dúvidas de que alguém conseguiria chegar lá a tempo. Ouvindo isso todos, exceto Robin, porque ela não sabia, olharam para Sanji. Mas o cozinheiro, por outro lado, olhou para Luffy. Luffy, acho que não posso ir para a praça. Sanji disse, honestamente, ainda não sou totalmente capaz de controlar meus poderes. Seria um risco. Quebrei alguns pratos só de tocá-los. Não acho que deveria estar perto de uma bomba com isso. Sanji disse enquanto ele ergueu a mão, que vibrava constantemente com alguns arcos de eletricidade. Então, você é um vibrador humano agora? Todos olharam para Zoro. O quê? A mão dele está vibrando. Zoro disse com um pequeno sorriso no rosto. Agora não é hora para seu humor seco, Moshiad, Sanji resmungou, um pouco chateado por estar sendo chamado de vibrador glorificado de todas as coisas. Tudo bem, eu cuidarei da bomba. Posso chegar lá a tempo. Luffy disse, chamando a atenção de todos para ele. Embora eu precisasse de algumas instruções. A bomba pode nem estar na torre de vigia, então Robin, você terá que ir comigo. Robin assentiu. Perfeito, agora tenho que arriscar minha vida entrando em uma potencial zona de explosão para ganhar a confiança da minha nova tripulação. As coisas que faço para sobreviver. Ela suspirou internamente. Claro que ela não gostou que muitas pessoas pudessem morrer se a bomba não fosse detida, mas ela ainda valorizava mais sua própria vida. Mas novamente, qual foi a razão dela para sobreviver? Ao contrário de outros, ela não tinha mais nenhuma razão para viver. Robin balançou a cabeça. Ainda havia uma maneira de ter acesso ao Poneglyph. Ela só podia esperar que pudesse encontrar suas respostas ali. Mas então a voz de Luffy a tirou de seus pensamentos. Ok, então Sanji, você tem que trazer os outros para a High Base. Outros como toda a tripulação? Sanji perguntou, piscando. Somos mais de 20. O peso não deveria ser um problema, mas o tamanho é. Luffy apenas sorriu, olhando para Usopp, que estava com os olhos arregalados ao entender o que queria dizer. Não se preocupe, o grande sniper Usopp está aqui para ajudar. Capítulo 243. Uma tempestade estava se formando no céu de Raimbase Town, mas não foi uma tempestade real, mas como se duas forças da natureza estivessem brigando. Fumaça e areia colidiram no céu, criando vento e ondas de choque que destruíram qualquer coisa nas proximidades. A cidade famosa pelo jogo e pela sorte estava agora em ruínas, devido à luta contínua entre duas logias. Somer entrou em confronto com Crocodile, enquanto a areia e a fumaça lutavam no céu. A área foi praticamente esvaziada. Civis, caçadores de recompensas, bandidos e agentes da Baroque Works haviam saído da cidade. Somer denunciou o senhor da guerra por seus crimes e usou sua posição como fuzileiro naval para dizer a todos na área para saírem. Raimbase era uma cidade próspera em Alabasta, principalmente por seus grandes cassinos. O Varlor Crocodile criou este lugar como uma falsa esperança. Toda a situação de Alabasta é principalmente obra dele, e a vida das pessoas já era miserável. E com um grande cassino montado que prometia riqueza aos ousados, muitas pessoas vieram vendendo tudo e tentando a sorte. Esta foi uma das maneiras pelas quais Crocodile conseguiu reunir tantos agentes barrocos tanto na Guarda Real quanto no Exército Rebelde. Aqueles que não conseguiram pagar suas dívidas foram perdoados se trabalhassem para a organização de caça a recompensas. Sem pensar nisso, eles concordaram, e com um pouco de motivação, a maioria dos agentes que trabalhavam facilmente tornaram-se bastante leais à organização. Ganhar lealdade era fácil quando você tinha um objetivo comum. O povo de Alabasta sofreu muito nos 4 anos e culpou a família real por toda a sua miséria. Com isso, Crocodile conseguiu reunir bastante força na terra. Mas agora as coisas mudaram, quando Somer veio e chamou Crocodile por seus esquemas e como a culpa era principalmente dele pela situação do país, as pessoas ficaram em conflito. Uma boa maioria ainda apoiava Crocodile porque viam o senhor da guerra salvando-os dos piratas todos os dias. Não havia fuzileiro naval competente na ilha. Então eles queriam lutar contra Somer também. Mas o capitão da marinha não aceitou nada disso. E usou seus poderes para subjugar qualquer um que tentasse prejudicá-lo ou atrapalhar. A fumaça pode ser bastante sufocante para os pulmões. E eles aprenderam isso da maneira mais difícil. Vendo este próprio crocodilo saiu. E foi assim que começou a briga entre as duas logias. Os bilhões de membros da Baroque Works correram ao ver do que ambos eram capazes.
Felizmente a cidade de Raimbase não tinha uma grande área residencial. Aqueles que foram evacuados pela pequena força de fuzileiros navais que Somer trouxe consigo. Os fuzileiros navais realmente enviaram um capitão da marinha contra mim? Crocodile perguntou, enquanto seu gancho colidia com o jite de Somer. Eles realmente têm falta de pessoal, se for esse o caso. Eu serei o suficiente para você, escória. Fumante disse. Crocodile riu, fala muito original. Tem lido histórias em quadrinhos? Ele provocou-o, empurrando-o de volta. A sobrancelha de Somer se contraiu enquanto ele lutava para se segurar contra Crocodile, e eu também não estou sozinho. Uma grande âncora foi lançada em Crocodile, da qual o Sandilogia teve que se esquivar transformando seu corpo em torno do ataque. E antes que ele pudesse agarrar a âncora, Somer atacou. Deixar a âncora ser puxada para baixo pela corrente presa. Eu também estou aqui, seu idiota. Popeye the Anchor disse, saltando no ar com todas as suas forças, tentando derrubar Crocodile. O Senhor da Guerra evitou o ataque e contra-atacou quando o Anchor caiu. Ao contrário de Somer, Anchor não sabia voar. E ele também não podia usar Gepo, então apenas usou sua força excepcional para pular bem alto no ar e atacar Crocodile. O Senhor da Guerra bufou. Vocês realmente acham que podem me impedir, agora que os fuzileiros navais sabem dos meus planos? Vou destruir o país com meus poderes e reconstruí-lo do zero. Ele disse com profunda malícia, não se esqueça, a areia é meu domínio. Grande quantidade de areia começou a sair da cidade à medida que formavam pequenos espinhos, atacando tanto Somer quanto Anchor. Somer poderia facilmente lidar com o ataque, já que parecia que os rumores eram verdadeiros. Crocodile não foi capaz de usar armamento. Mas embora Somer pudesse evitar os ataques facilmente, Anchor teve que atacá-los. Anchor tirou um escudo redondo de suas costas enquanto protegia seu lado usando o escudo. Todos os ataques de areia foram fortes, facilmente capazes de destruir edifícios e ainda assim todos os espinhos de areia escaparam no momento em que tocaram o escudo. Mas Crocodile não se incomodou nem um pouco. Embora os dois adversários fossem fortes, eles não estavam no seu nível. Ele estava apenas brincando com eles. Ao contrário de Somer, ele tinha Observation aqui e poderia facilmente evitar o ataque vindo de Somer e Anchor. Parece que a princesa conseguiu de alguma forma convencer os fuzileiros navais sobre meus planos. Não importa, ainda há uma maneira de dominar o país. Planejei isso há anos. Não vou deixar isso estragar. Crocodile teria que arriscar e atacar ele mesmo a família real de Alabasta para cuidar das coisas. Os fuzileiros navais podiam saber, mas ele ainda era um senhor da guerra. E se ele assumisse o controle do país, este não seria tão estável quanto ele gostaria. Mas ainda seria melhor. Era um boato conhecido que enquanto um país pagasse o imposto do governo mundial, eles não se importariam com quem tinha o controle sobre ele. Mas no final das contas, ainda era um boato. Somer e Anchor estavam lutando muito contra o Senhor da Guerra. Mesmo sem aqui, o Senhor da Guerra era poderoso. Terei que pegar a princesa. Se eu for atrás do Rei Cobra, ele provavelmente preferiria morrer a me dar o controle sobre o reino. Mas por outro lado, conseguir a filha. Um pequeno sorriso surgiu no rosto do Senhor da Guerra. Mas o problema é que a garota está com os chapéus de palha. Vou ter que passar por eles. Embora o Senhor da Guerra soubesse que a tripulação do Chapéu de Palha era forte, no final das contas, eles eram apenas piratas novatos que estavam muito além de suas cabeças. Ele está na Grand Line há mais de uma década. Ele não será derrubado por gente como eles. Embora ele tivesse que ser um pouco mais cauteloso com o herói caído Luffy. Aquele garoto tinha a reputação de ser anormalmente forte. Mas isso não deve ser um problema. Eu tenho que fazer isso rápido também. Crocodile pensou, a menos que os fuzileiros navais pudessem dispensar 1 ou 2 vice-almirantes, ele deveria ficar bem, de acordo com seus cálculos. Ele tinha que assumir o reino até o final do dia. Crocodile tinha certeza de que os fuzileiros navais não tinham falta de pessoal no lado do paraíso, já que qualquer bom fuzileiro naval deveria estar a pelo menos alguns dias de distância de Alabasta, então ele tinha que fazer isso rápido. Os planos do Crocodile tinham muitas falhas, mas depois de anos elaborando meticulosamente seu plano, ele não conseguia simplesmente correr com o rabo atrás das pernas. Não será como da última vez. Ele cerrou os dentes, a dor fantasma de sua mão perdida aumentando, lembrando-se do que havia acontecido. Se ele não pudesse assumir o reino, ele sempre poderia escapar. Ele aperfeiçoou seus poderes de logia ao longo dos anos e voar sempre foi uma opção. Além disso, a areia era o seu domínio. Era o seu território. Era um dado adquirido que ele tomou para si. À medida que a luta continuava, ambos os oponentes de Crocodile estavam começando a ficar em péssimo estado, enquanto o Senhor da Guerra estava completamente ileso. Capítulo 244 Crocodile se abaixou sob um dos ataques de Somer antes que seu gancho se prendesse ao jite de Somer, e ele o inclinou de forma a tirá-lo das mãos do fuzileiro naval. Somer ficou surpreso e quis recuperar sua arma, mas antes que pudesse, Crocodile recuou. Covarde, devolva minha arma. Somer disse, antes de empurrar ambas as palmas para frente. Vórtice de chama fumegante. Das mãos de Somer saiu uma fumaça preta que continha pedaços de faíscas de fogo. Temperatura muito alta. Somer não via mais necessidade de se conter, embora soubesse que pouco poderia desafiar o Senhor da Guerra. Mas Crocodile não estava preocupado, pois enviou correntes de areia próximas. A maior parte se transformou em vidro devido à alta temperatura, mas Crocodile tinha mais areia para espetar. Logias tinha duas habilidades, um era o controle do elemento e o outro o invocava. A fruta de Somer dependia principalmente de sua habilidade de usar ao máximo seus poderes para invocar fumaça. Enquanto Crocodile poderia usar apenas areia da vizinhança, e se necessário, ele também poderia adicionar sua própria areia. Crocodile de repente teve que recuar quando um escudo bateu no jite, arma do Somer, desarmando-o dele.
O Senhor da Guerra resmungou antes de agarrar o escudo e tentar quebrá-lo, mas para sua surpresa, a maior parte de sua força pareceu escapar do escudo. Não era como pedra do mar, não, sua areia simplesmente escorregava se ele tentasse pressioná-la. Um escudo muito estranho. Crocodile ficou ainda mais surpreso quando o âncora apareceu bem na sua frente para desferir um golpe com sua arma que também estava coberta com pedras do mar. Mas em vez de ficar irritado, um sorriso cruel apareceu em seu rosto. De repente, seu corpo explodiu em pontas afiadas de areia, empalando o âncora. Deserto sem cu. Não, âncora. Sommer disse que já havia recuperado seu JIT. O corpo do fuzileiro naval estava repleto de feridas. E claro, Crocodile usou seu anzol envenenado, então o fuzileiro naval estava começando a se sentir um pouco tonto. O ex-fuzileiro naval com antebraços grandes foi jogado fora, colidindo com um pequeno prédio. Vamos acabar com o bastardo fraco primeiro, Crocodile disse, antes de controlar a areia ao redor do prédio onde Anchor estava e cercá-lo como uma cúpula. Crocodile apertou as mãos tentando esmagar seu inimigo. Ou pelo menos ele tentou, antes que tudo ao redor do pequeno prédio, até mesmo o corpo do ex-fuzileiro naval, ficasse congelado. Gelo tomando conta de tudo à vista. E ele pôde ver 3 figuras ao redor do ex-fuzileiro naval aparecerem de repente. Chopper, certifique-se de que o ferreiro esteja bem ou não, Quina disse casualmente enquanto descansava a espada no ombro enquanto olhava para Crocodile. Eu lidarei com o Senhor da Guerra. Ao seu lado, Chopper assentiu, Zoro também estava ao seu lado. Mas o espadachim não fez nada quando se sentou enquanto Chopper começava a cuidar de Anchor. O ferreiro em questão tossiu sangue enquanto acenava agradecido para Zoro e para o Vison Rena. Pelo menos ele poderia relaxar um pouco. Sommer queria dizer alguma coisa, mas alguém o agarrou pelo ombro. Nossa bela dama branca aqui quer desafiar o Senhor da Guerra. Por favor, evite atacar o Senhor da Guerra. Era Sanji, que parecia muito casual com a coisa toda. Sommer ficou em choque, como ele ficou atrás de mim. Ele pensou, na verdade, como os 2 espadachins alcançaram Anchor antes que a cúpula de areia o esmagasse. Como eles foram tão rápidos? Ele se perguntou. Havia Soru, é claro, mas mesmo assim ele adicionou apenas uma explosão de velocidade e ele conseguiu seguir a maioria dos usuários de Soru. Sommer queria dizer algo, mas os instintos gritavam para ele não ir contra eles agora. Eles são mais perigosos que o Senhor da Guerra? Ele se perguntou antes de morder seus charutos. Quão fortes eles ficaram neste curto período de tempo? Sommer não sabia o que dizer, mas ficou parado. Ele tentou ver o lado bom. Talvez eles pudessem deter o Senhor da Guerra. As feridas em seu corpo também eram muitas, então ele precisava descansar um pouco. Onde está seu capitão? Sommer perguntou, ele olhou em volta. Precisamos de um usuário aqui para derrotar o Senhor da Guerra. Não precisamos fazer nada. Sanji disse, apontando para Quina, ela fará isso por nós. Só não fique no caminho dela. Você também deveria se preocupar com você mesmo. Kobe disse, você foi envenenado, sabe? Aqui pegue isso. Entregando um antídoto. Sommer sentiu sua sobrancelha se contrair, quando o Mindinho apareceu ao meu lado. O que há com essa tripulação e sua velocidade insana? Ele apenas balançou a cabeça antes de engolir o antídoto. Incidentes anteriores o fizeram confiar neste grupo pirata em particular. Ele só esperava estar certo sobre isso. O pobre Sommer estava sentindo apenas uma fração da frustração que o resto da tripulação enfrentava todos os dias por parte de seu capitão, que tinha o hábito de aparecer aleatoriamente ao lado deles. Portanto, como companheiros de tripulação, foi sensato seguir os passos do capitão. E também foi muito engraçado quando você aprendeu o truque e descobriu a reação das pessoas a ele. Crocodile olhou para os recém-chegados e cerrou os dentes. Sua observação foi capaz de obter uma boa leitura sobre os recém-chegados. Os chapéus de palha, mesmo sem o capitão, eram fortes. Principalmente aquele de cabelo verde carregando 3 espadas e a cozinheira loira. Eles foram capazes de usar aqui, de que forma ele não sabia. Mas seus instintos lhe diziam para ter cuidado com eles. Junto com eles, ele parou os outros chapéus de palha. O único que ele não viu foi o capitão. Seus olhos procuraram pela princesa de Alabasta, mas ela também não estava lá. Crocodile então olhou para Quina. A dama branca, um dia atrás, ela foi vista lutando contra Firestorm e Ace. Sua observação estava tendo dificuldade em obter uma boa leitura de suas habilidades. Parecia estranho. Tanto Quina quanto Crocodile se entreolharam, antes de ambos se moverem ao mesmo tempo. Espada do deserto. Serpente sangrenta. Um arco de areia e um arco de gelo se chocaram quando a batalha entre 2 piratas começou, criando uma onda de choque grande o suficiente para afastar quaisquer nuvens de poeira que restassem. Ambos os piratas saltaram para trás, Crocodile e Quina ambos no ar com suas respectivas habilidades. Ambos os piratas saltaram para frente enquanto se enfrentavam mais uma vez, criando pequenas ondas de choque de geada gelada e areia abrasiva. O vento do deserto estava ficando mais frio à medida que a luta se prolongava. Gancho contra a lâmina, areia contra o gelo. A luta começou. Mas Quina recuou enquanto usava Gepo para conseguir alguma distância entre eles. Crocodile não se moveu, apenas estudando seu oponente. Quina parou de se conter, agora que ela tem uma compreensão básica do nível de poder do Crocodile. Quina segurou sua lâmina na frente, enquanto respirava em um padrão familiar e a conexão com seus poderes aumentava. Seus olhos ganharam uma pequena quantidade de brancura ao redor de sua pupila, enquanto um padrão semelhante a uma flor crescia na base de sua lâmina, pequenos pedaços de gelo crescendo ao redor de Vado e Shimonji. Quando Quina expirou, deixou uma névoa no ar. Com seus poderes sob controle, ela olhou para Crocodile antes de se mover de repente em uma velocidade que pegou até o Senhor da Guerra de surpresa. O Senhor da Guerra reconheceu a técnica Soru, sua observação aqui viu o ataque, mas ele foi um pouco lento demais para reagir. Com uma explosão de velocidade, ela apareceu bem na frente do Senhor da Guerra, enquanto cortava para baixo na diagonal. Ah!
Crocodile sangrou ao ser jogado para trás, surpreso ao ver sangue escorrendo por seu peito. O Senhor da Guerra permaneceu no ar enquanto olhava para a garota com fúria. Ela foi capaz de danificá-lo sem aqui. O punho de Crocodile se apertou. Vou fazer de você uma ameixa enrugada de cadáver. Quina não estava prestando atenção à ameaça do Senhor da Guerra. Ela só estava desapontada porque o ferimento era muito superficial. Você terminou? Ela perguntou ao Senhor da Guerra com um tom neutro enquanto um pequeno sorriso traçava seu rosto. Então traga. Ela estava pronta para o desafio. Capítulo 245. Sabres. Crocodile reuniu uma massa rodopiante de areia extremamente densa em sua mão e a lançou contra seu oponente. Serpente uivante, Quina cortou sua lâmina para baixo, criando um arco de vento congelado que viajou e enfrentou o ataque de areia de frente. Ambos os ataques colidiram criando uma grande explosão, as rajadas de vento destruindo algumas terras próximas. Mas isso não foi o fim. Crocodile avançou com seu gancho dourado assim como Quina fez com seu vado Ichimonji, colidindo no meio. Faíscas de fogo e gelo voaram enquanto se enfrentavam. A luta entre dois piratas já dura quase meia hora. A paisagem ao redor deles mudou drasticamente. No início da luta, Quina fez questão de trazer Crocodile para fora da cidade de Raibase. Segundo Nico Robin, a maior parte dos objetos de valor da Baroque Works estavam ali guardados. Foi por isso que Quina se certificou de que a luta deles fosse do lado de fora na paisagem árida. Tudo ao redor dos dois piratas estava coberto de areia ou envolto em gelo. A destruição podia ser vista em todos os lugares. Pequenas formações rochosas foram niveladas, crateras foram formadas e ainda assim, a luta ainda estava mais ou menos no impasse. Quina tinha vários ferimentos em seu corpo, suas roupas tinham cortes em vários lugares, enquanto Crocodile tinha apenas um ferimento em seu corpo, o ferimento que recebeu no início da luta. Mesmo que Quina tivesse muitos ferimentos, ela não estava muito preocupada com isso. Ela pode não ser tão boa usuária do Life Return quanto seu capitão, mas ela poderia cuidar da maioria de seus ferimentos com eles, dando a ela uma espécie de recuperação quase passiva. Mas isso não significava que as feridas doíam menos. A luta contra o Senhor da Guerra não foi nada fácil. Durante toda a luta, Quina precisou estar vigilante. Luffy contou a eles o que sabia sobre o Senhor da Guerra, principalmente informações comuns sobre como ele já foi um grande pirata do Novo Mundo. Portanto, ele não deve ser considerado levianamente. Tanto Crocodile quanto Quina caíram no chão, sem tirar os olhos um do outro. Está demorando mais do que deveria. Mas devo dizer que você é forte para uma mulher. Crocodilo admitiu. Gostaria de poder dizer o mesmo de você. Quina disse, com um pequeno sorriso no rosto. Para um homem você é bastante fraco. Crocodile rosnou. Cuidado com a língua, garotinha. Ou posso tornar sua morte muito mais dolorosa. Essa é a única coisa que você pode dizer? Quina perguntou, quase como se estivesse desapontada. Ameaças de morte estão ficando um pouco chatas. Por que você não tenta algo novo? Crocodile não disse nada enquanto atacava. Quina atacou usando sua própria lâmina, colidindo com o gancho dourado de Crocodile, deixando faíscas no ar junto com pequenas ondas de choque. Cada um dos seus golpes foi forte, o suficiente para destruir qualquer coisa que estivesse por perto. Ambos os piratas entraram em confronto no meio, lutando um contra o outro. Diga-me, como é ter anos de planejamento arruinados por alguns piratas novatos, Senhor da Guerra? Quina refletiu enquanto empurrava a lâmina para frente. E não só isso, agora até o governo mundial estará atrás de você. Você realmente estragou tudo, não foi? Você fala demais, mulher. O Senhor da Guerra olhou furioso, segurando o ar. Você deveria ter escolhido a casa das prostitutas, em vez da espada. Talvez assim você pudesse ter usado melhor sua língua. Quina não se sentiu muito incomodada com suas palavras. Obrigado pela dica. Você está falando por experiência própria? Ela refletiu. Mas, novamente, mesmo sendo mulher, você ficaria feia. A testa de Crocodile se contraiu enquanto ele continuava seu ataque. Quina continuou seu ataque, atacando com fúria e graça. Sua velocidade era boa, dando-lhe a vantagem de que até mesmo o observation aqui do Crocodile mal conseguia acompanhar. E ainda assim ela ainda estava sendo ferida por seu oponente. Observação aqui não servia apenas para desviar de ataques, ele poderia até apontar onde atacar. Essa foi a razão pela qual ela estava recebendo pequenos cortes no corpo. Mas devido ao antídoto fornecido por Nico Robin, o veneno dos ataques não estava fazendo muito bem a ela. E mesmo assim ela tinha um bom entendimento do retorno à vida e agora podia combater a maioria dos venenos. Embora Quina não tivesse observation aqui, ela foi rápida o suficiente para reagir à maioria dos ataques de Crocodile. Caramba, seus ataques não eram tão rápidos, devido a todo o treinamento que ela teve com seu capitão e cozinheiro. Esta também foi a razão pela qual a maior parte dos danos que ela sofreu foram apenas feridas na pele. Mas isso não significava que Quina estava vencendo, não, longe disso. Ela estava sempre na defensiva, tentando evitar o ataque do Sandman. E toda vez que ela atacava, Crocodile transformava seu corpo para evitar ser atingido usando sua observação. Estava ficando meio chato. Não faz sentido me conter agora. Meu corpo deve estar frio o suficiente, ela pensou. Terei que fazer isso valer. Quina inspirou e expirou em um padrão sistemático. Inspirando e expirando, a névoa começou a sair de sua boca enquanto ela continuava. E assim ela sentiu sua temperatura corporal cair significativamente, sua pele ganhando um tom de azul claro. Quina pulou para trás do ataque de Crocodile enquanto usava sua técnica. Respiração de gelo, dança de Yukiona. De repente a névoa explodiu da forma de Quina, afogando todo o campo de batalha nela. O influxo de névoa cobriu todo o campo de batalha, envolvendo-o completamente. A temperatura nos arredores caiu enquanto a névoa se estendia por toda parte. Crocodile franziu a testa antes de seus olhos se arregalarem quando a névoa tocou a areia e começou a congelar. Sabres, ele disse apressadamente, tentando afastar a névoa tóxica que ameaçava congelar qualquer coisa em seu caminho.
Por estar muito focado na névoa, ele não percebeu Kuina até que ela cortou sua espada. Ugh! Crocodile disse, jogando areia para frente para atacá-la enquanto ele caía para trás. O que? O Senhor da Guerra viu o ferimento em seu peito congelar. Demorou alguns segundos para Crocodile perceber o que havia acontecido e então Kuina estava sobre ele novamente. O Senhor da Guerra rapidamente torceu o gancho, desviando o golpe dela, o golpe jogando-o para longe. Ela é muito rápida para meu Haki de observação acompanhar. Crocodile pensou, não seria se seu Haki de observação não pudesse prever onde ela atacaria. Sim, ele podia ler a intenção dela, mas foi seu próprio corpo que demorou muito para reagir. Crocodile cerrou os dentes. Se este fosse o anterior, esse tipo de velocidade não o teria incomodado. Mas agora era quase uma ameaça à vida para ele. Mas mesmo assim, Crocodile era um pirata experiente. Seus ouvidos captaram um som. Reagindo por instinto rapidamente, ele pulou para trás, Desert Espada. Uma longa lâmina de areia surgiu do chão, atacando a névoa. Crocodile ouviu sua areia colidir contra o aço, então ele enviou alguns outros golpes de areia na direção geral do som, mas ela desapareceu antes que pudesse atingir. Seus golpes de areia não atingem nada além de névoa sem fim. A névoa que congelou sua areia. Isso estava ficando um pouco chato, ele precisava se livrar disso. Crocodile franziu a testa antes de erguer o gancho no último momento, quando ele colidiu com a lâmina de Kuina. Faíscas voando no ar. Ele pode não ter sido tão rápido quanto Kuina, mas certamente conseguia fazer movimentos mínimos com rapidez suficiente para evitar golpes letais. Você é muito chato, você sabe disso. Crocodilo disse. O Senhor da Guerra bateu com o outro braço como se fosse uma garra, mas a figura de Kuina desapareceu de repente como um fantasma, como se ela nunca estivesse lá. Capítulo 246. Crocodile olhou em volta esperando seu oponente, ele precisava se acalmar e não ficar agitado para que seu Haki de observação pudesse funcionar. Mas foi difícil porque ele estava furioso com sua própria fraqueza. Seu orgulho de ser um pirata experiente alimentou sua raiva. As feridas em seu corpo eram apenas superficiais, mas doía mais em seu ego que um membro da tripulação novato fosse capaz de fazê-lo. Seu Haki de observação explodiu quando ele sentiu o chão ficar subitamente mais frio. Ele saltou no último momento, quando um pilar de gelo irrompeu do chão, atingindo alguns metros de altura. O Senhor da Guerra estalou a língua enquanto mantinha seus sentidos aguçados e uma ideia se formou em sua mente. Novamente Kuina atacou do outro lado de Crocodile desta vez, mas desta vez o Senhor da Guerra se esquivou transformando seu corpo em areia, e usou para fazer espinhos gigantes que atacaram por toda parte. Piquet de sablé. Desta vez Kuina não conseguiu fugir, pois um dos espinhos conseguiu apunhalá-la no ombro, desequilibrando-a. Kuina foi capaz de se corrigir e a espadachim pulou para trás enquanto Crocodile se recuperava. O Senhor da Guerra franziu a testa, mesmo sabendo que esfaqueou seu oponente e não havia sangue. Na verdade, a parte da areia que a esfaqueou ficou sólida devido ao frio. Crocodile estava prestes a seguir em frente, mas Kuina se misturou à névoa, desaparecendo. Crocodile sabia que era melhor segui-la até lá. A névoa tóxica que circundava a área ameaçava congelar qualquer coisa que se aproximasse. A névoa estava ficando problemática, ele precisava removê-la. Com isso, Crocodile controlou a areia ao seu redor, antes que um tornado feito de areia e vento aparecesse ao seu redor. Desert Sables. Pesado. O furacão de areia, atraindo a névoa e clareando a vista. Crocodile sorriu, vendo a névoa ao seu redor finalmente se dissipar enquanto olhava para Kuina. Mas seu sorriso diminuiu um pouco quando ele teve que colocar o gancho na frente para bloquear a espada de Kuina. Você está ficando lenta, Senhora Branca, disse Crocodile, empurrando-a para trás enquanto vários espinhos de areia a atingiam. Kuina moveu habilmente sua lâmina cortando os golpes de areia enquanto tentava diminuir a distância. Parece que você não consegue manter esse tipo de velocidade. A resposta de Kuina foi focar em seu oponente enquanto tentava não deixar que suas emoções a irritassem. Talvez. Ela disse, aproximando-se de Crocodile enquanto os dois piratas trocavam vários ataques. Golden Hook misturado com versos venenosos Vado e Shimonji revestido de gelo. Mas nem sempre preciso ser o mais rápido. Às vezes é mais sensato desacelerar seus oponentes. Crocodile ficou com os olhos arregalados quando seu Haki de observação foi capaz de ler sua intenção. Mas ele estava muito atrasado. Respiração de gelo. Dança de Yuki-onna. A névoa explodiu do corpo de Kuina, congelando seu corpo arenoso. Kuina iria prosseguir com um ataque de espada, mas ela teve que bloquear a onda de areia que explodiu do corpo congelado de Crocodile. Ambos os piratas caíram para trás. Olhando um para o outro, Kuina limpou o sangue da boca enquanto olhava para seu oponente. Você quase me pegou aí. Crocodile admitiu enquanto tirava o pó dos pedaços de gelo que grudavam em seu corpo. Mas há algumas vantagens em ter um corpo logia, um que eu dominei totalmente. A resposta de Kuina foi apenas estreitar os olhos, antes de suspirar enquanto lixava em linha reta. Ela não deixaria que suas emoções a irritassem. Embora funcionasse para alguns, não era seu estilo. Um pequeno raio apareceu em seu rosto. Tenha cuidado, Sr. Warlord, quase peguei você. Embora ela parecesse livre de feridas na superfície, Kuina sabia que ela estava no seu limite. Sua pele de gelo assumiu um tom de azul claro, aumentando incrivelmente sua defesa passiva e a salvou de ser esfaqueada e cortada por Crocodile. Mas isso fez pouco pelos danos internos e pelo sangramento que ela estava tendo. Essa também foi a razão pela qual Crocodile não conseguiu tirar sangue com seu ataque anterior. Respiração de gelo. Dança de Yuki-onna foi uma técnica que aumentou a conexão com os poderes do gelo em um usuário VIF, e isso resultou na explosão de uma névoa que consumiu qualquer coisa e congelou. Embora as técnicas tivessem algumas desvantagens, contra a maioria dos usuários de logia elas funcionavam bem. Sua técnica melhorou significativamente depois de lutar com Ace.
Como o fogo dele era um contraponto da natureza ao gelo dela, ambos os combatentes se entreolharam antes de fazerem um movimento ao mesmo tempo. Deserto grande espada. Crocodile estava em guarda, ao invés de deixá-la chegar perto. Crocodile atacou com sua areia a área ao seu redor, jogando areia voadora ao redor dele em direções aleatórias. A espadachim pulou facilmente no ar com Gepo, indo de um lugar para outro e evitando os golpes silenciosamente, enquanto se dirigia até o Senhor da Guerra. Embora Kuina tivesse velocidade, ela não estava nem perto do nível que Sanji ou Luffy poderiam usar. Todas as lutas com Sanji melhoraram sua velocidade, mas ela tinha seus limites. Ela esquivou dos ataques habilmente usando Soru, usando Gepo com moderação para se manter no ar. Estilo espada de gelo, furacão Sakura de cristal. Uma poderosa tempestade de vento gelado, junto com pétalas de gelo, como folhas de Sakura, atacou seu inimigo. Foi como se uma onda de folhas de Sakura, cada uma tão afiada quanto uma espada de cristal, atacasse Crocodile. Este ataque foi ainda maior do que antes devido a Kuina trazer mais poder de gelo. Crocodile viu o ataque vindo do seu lado esquerdo e contra-atacou. Sables. Crocodile lançou seu próprio ataque para conter o ataque de Kuina, mas ficou surpreso quando seu ataque foi dominado. O Senhor da Guerra saltou para trás quando o ataque explodiu, anulando ambos os ataques e até mesmo jogando-o para longe. Crocodile caiu no chão, cravando os calcanhares para não ser jogado para trás. Mas Kuina não lhe deu tempo para se recuperar, pois ela imediatamente o atacou com ataques de fúria, golpes precisos e mortais, cada um visando um ponto vital ou com a intenção de desmembrá-lo. O Senhor da Guerra ficou impressionado ao usar seu gancho para desviar os ataques da mulher menor. Ele estava em desvantagem agora, pois Kuina nem o deixou respirar. Ambos os oponentes se atacaram, enquanto os ataques de Kuina prejudicaram Crocodile, todos os ferimentos foram muito superficiais, pois o Senhor da Guerra estava aumentando sua defesa passivamente com a habilidade de sua fruta. Kuina, por outro lado, podia sentir seus braços doendo, costelas chorando e ouvidos zumbindo devido aos golpes que causavam principalmente danos internos. Mas não era só isso, Kuina podia sentir sua pele gelada rachando por baixo das roupas. A espadachim cerrou os dentes enquanto diminuía a dor e continuava seu ataque. Encontrando uma chance, a usuária de gelo se abaixou sob um dos golpes de gancho de Crocodile, chutando-o no estômago, antes de atacar horizontalmente com sua lâmina. O Senhor da Guerra foi jogado fora, mas se recuperou rapidamente, rosnando furiosamente para Kuina. Ele sentiu um fio de sangue no rosto. Um corte horizontal apareceu bem em seu rosto, adicionando outra cicatriz ao rosto que corria paralela à cicatriz anterior. Estava mirando na sua cabeça. Kuina disse categoricamente, escondendo a dor que sentia por trás de falsas bravatas. Desculpe por bater na sua cara feia. Espero que você entenda, foi apenas um acidente. O Senhor da Guerra cerrou os dentes quando a areia ao redor de Crocodile começou a zumbir, juntando-se ao seu redor. Vou te mostrar porque sou um dos piratas mais temidos do mar. O usuário de areia disse, quando de repente grandes vinhas de areia surgiram de vários pontos no chão, todos sob o controle do Senhor da Guerra. Cansei de jogar. Agora morra. Secando a morte. Cerca de uma dúzia de vinhas de areia atacaram Kuina, mas a espadachim em questão não se moveu do lugar, aceitando o desafio de frente. Não que ela pudesse se mover, suas pernas tremiam com todo o uso liberal de Gepo e Soru. Ela segurou sua lâmina, fluindo sua energia para ela, enquanto a proteção de sua lâmina pegava um padrão de flor feito de gelo. A temperatura ao redor caiu alguns graus. Estilo espada de gelo, dança das lâminas do luar. Com isso, ela golpeou sua lâmina enquanto milhares e milhares de pétalas de Sakura se formavam, cada uma afiada como uma espada, criando uma onda de areia gelada que colidiu com os ataques de areia do Crocodile. Uma técnica que foi a evolução final de seu Sakura Hurricane. Uma técnica original, por assim dizer, que ganhou bastante poder devido à sua respiração gelada. Uma grande explosão ocorreu quando cada videira do ataque de Crocodile encontrou o ataque de Kuina, anulando um ao outro. O Senhor da Guerra enviou outro aceno, Kuina enviou o seu próprio. Tanto Crocodile quanto Kuina atacaram um ao outro, enquanto um tsunami de pétalas de gelo colidia com a onda de areia. Ambos os ataques pareciam intermináveis, nenhum deles recuando. Seus ataques criaram enormes explosões que ressoaram ao seu redor, criando um espetáculo de proporções épicas. Era como se duas forças da natureza estivessem lutando entre si pela superioridade. Capítulo 247. Seus ataques criaram enormes explosões que ressoaram ao seu redor, criando um espetáculo de proporções épicas. Era como se duas forças da natureza estivessem lutando entre si pela superioridade. Mas mesmo com isso Kuina sabia que estava em desvantagem. Então quando Crocodile enviou outra onda de ataque, o usuário de gelo não se defendeu contra ele. Kuina desapareceu de seu lugar, usando Gepo para pular para longe do ataque e usando Soru para acelerar o Senhor da Guerra. Com sua velocidade incrível, ela correu. Sua forma desceu pelas vinhas que a atacavam, enquanto ela saltava de um lugar para outro, evitando graciosamente os ataques, enquanto caminhava em direção a Crocodile. Crocodile aprimorou seu haki de observação enquanto tentava prever o próximo movimento de Kuina. Embora ele pudesse não ser capaz de reagir a tempo, ele poderia contra-atacar de outras maneiras. Ele percebeu algo, embora fosse um pouco estúpido da parte dele, ele não queria usar esse método. Mas novamente ele era um pirata. O Senhor da Guerra sorriu, quando de repente seu corpo se transformou em areia cheia, fundindo-se com a areia ao redor. Kuina, que estava indo em direção a ele, ficou surpresa ao procurar por seu oponente. Ao contrário dele, ela não tinha ki de observação. A areia ao seu redor irrompeu criando uma pequena nuvem de areia que atrapalhou sua visão. Ela estava prestes a usar a espada para limpar a visão, mas era tarde demais. Um gancho feito de ouro de repente saiu da areia atrás dela enquanto se cravava em seu lado. O gancho envenenado cravou-se em sua pele, quebrando a segunda camada de gelo. Ela grunhiu, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o gancho a puxou.
Você está morto agora. Ela ouviu a voz do Senhor da Guerra. Com isso, vários espinhos de areia avançaram em direção a Kuina, que estava sendo puxada pelo gancho que ainda estava cravado em seu estômago. Merda, Kuina amaldiçoou, estilo espada de gelo, caixão de cristal. Antes que os espinhos pudessem atingi-la, a forma de Kuina foi subitamente envolta em um bloco de gelo cristalizado. Ele a protegeu dos ataques e também congelou o anzol de crocodilo que estava em Kuina. Quando os ataques cessaram, Kuina agarrou o gancho e bateu com a mão nele, quebrando o gancho. Você é cheia de surpresas, mulher. Crocodile disse. É um pouco lamentável ter que sacrificar meu anzol por aquele ataque. Ele agora não tinha nenhum gancho, mas um toco onde deveria estar sua mão. Embora o Senhor da Guerra rapidamente tenha feito uma nova mão feita de areia. Mas não se engane, seus truques não funcionarão mais comigo. Ele disse, e você também está correndo contra o relógio? O veneno dos ganchos é bem forte, você sabe. Ele deu um sorriso que prometia dor. Mas não se preocupe, posso acabar com isso rápido. Só não resista. Calhe a boca, disse Kuina, limpando o sangue da boca enquanto se levantava. O ferimento em seu estômago era crítico. Ela havia congelado o ferimento e estava usando o retorno de vida para mantê-lo sob controle. Mas com tudo o que estava acontecendo, ela tinha pouco tempo para se preocupar com o ferimento. Ela precisava terminar a partida rapidamente. Vado Ishmonji apontou para o Senhor da Guerra. Pronto para outra rodada, rejeitado do Novo Mundo. Crocodile rosnou ao sentir sua raiva fervendo dentro dele. Vocês vão se arrepender disso, todos vocês. Sim, como você se arrependeu de ter ido atrás do Barba Branca, Kuina sorriu. Geralmente não era ela quem provocava seus oponentes. Mas todas as brigas com seu capitão a fizeram aprender alguns truques ou dois. Crocodile rosnou antes que a areia começasse a ser puxada para dentro de seu corpo. O Senhor da Guerra não cresceu de tamanho, mas a densidade de seu corpo aumentou bastante. Sua pele ganhou um brilho bronzeado, depois que ele terminou. Eu não uso isso há anos. Seja grato por você morrer assim. As mãos do crocodilo se moviam em movimentos rápidos enquanto a areia ao redor de Kuina se transformava em espinhos, ganchos, vinhas e outras formas quando eles começaram a atacá-la. A mulher subiu ao céu, e ainda assim o Senhor da Guerra enviou vários orbes de areia gigantes que a seguiram e atacaram. Estilo espada de gelo, serpente de cristal uivante. Kuina atacou enquanto congelava dois dos orbes gigantes antes de se afastar de outro. Ela se moveu, cortando os orbes gigantes um por um, mas parecia que eram infinitos. Estilo espada de gelo, serpente de cristal sangrenta. A espadachim olhou para baixo. Parecia que qualquer movimento que Crocodile usasse o deixava um pouco lento, já que ele não a estava mais perseguindo. Ela também usou alguns golpes de espada voadora que o Senhor da Guerra desferiu usando seu corpo, aparentemente sem sofrer nenhum dano. Parecia que em vez de transformar seu corpo em areia, ele optou por aumentar sua durabilidade. Mas isso não deveria ser um problema, ela era capaz de cortar aço. Ou é isso que normalmente significaria. Meus ataques não cortam fundo o suficiente, agora com essa transformação não sei se posso machucá-la ou não. Ela pensou, como se estivesse ouvindo seus pensamentos, sua espada vibrou. Como se estivesse dizendo a ela que ela seria capaz de fazer isso. Preciso pelo menos enfraquecer a defesa dele em uma determinada área se quiser cortá-lo. Ela pensou. A espadachim deu um passo à frente, sua forma borrada enquanto usava sua velocidade máxima com Soru, aparecendo bem na frente do Senhor da Guerra. Estilo espada de gelo, Viper Shot Sub-Zero. Sua lâmina zumbiu quando a energia gelada se reuniu na ponta de Vado Ishmonji. Kuina empurrou sua lâmina para frente, como se um atirador de elite atirasse direto no peito de Crocodile, tentando apunhalar seu coração. A espada dela conseguiu penetrar sua pele, mas o ferimento era muito superficial, indo apenas 1 polegada de profundidade. E ainda assim a área circundante no ponto de impacto se transformou em gelo imediatamente devido a isso. Crocodile tossiu sangue enquanto dava vários passos, rapidamente agarrando a lâmina enquanto Vado Ishmonji ainda estava preso em seu peito. Ela queria fazer um ataque subsequente, mas Crocodile não lhe deu chance. Kuina tentou arrancar a lâmina, mas o Senhor da Guerra não deixou. Girassol do deserto. Kuina estava com os olhos arregalados quando um grande corte veio de baixo, a areia quase rasgando Kuina ao rasgar sua camisa e quebrar sua pele de gelo ao jogá-la de volta no chão. A forma de Kuina saltou pelo chão algumas vezes devido ao ataque repentino, antes que ela conseguisse se firmar e se levantar. Suas roupas estavam rasgadas e um grande ferimento superficial apareceu em sua barriga. O ataque anterior a teria destruído se ela não tivesse sua pele de gelo. Embora suas pernas permanecessem intactas, isso não tornou a experiência menos dolorosa. Suas entranhas doíam, estava ficando difícil respirar e ela até via manchas em sua visão. Sem dúvida o veneno que havia penetrado em seu sistema. Embora ela tenha tomado o antídoto fornecido por Nico Robin, talvez fosse apenas o cansaço e a dor que a estavam arrastando para baixo. Mas a espadachim estava determinada, embora tenha ficado horrorizada ao perceber o que Crocodile estava fazendo. Crocodile agarrou a lâmina e puxou-a. Vou destruir isso primeiro. Ele anunciou sua intenção, tentando esmagar a lâmina, mas teve uma surpresa quando de repente a flor na proteção de sua lâmina explodiu em gelo, congelando seu braço e envolvendo-o em gelo. Não querendo olhar na boca de um cavalo de presente, Kuina lucrou. Sem estilo de espada, serpente com garras. Kuina aproveitou a oportunidade e apareceu bem na frente do pirata sem nenhuma espada enquanto agarrava o peito congelado de Crocodile e tirava a lâmina da mão dele. O homem da areia deu vários passos para trás, grunhindo de dor devido ao ferimento em forma de garra no peito. Mesmo que a ferida não fosse profunda devido ao seu corpo ser mais denso.
Mas o Senhor da Guerra não gostou de receber outro ferimento. O usuário de areia rosnou enquanto não recuava e atacava Quina antes que ela pudesse fugir muito. Quina também retaliou com seus próprios ataques, enquanto os dois piratas lutavam entre si. Areia e Gelo, Senhor da Guerra contra a Dama Branca. Cada um de seus golpes carregava um poder enorme, enquanto eles se atacavam. Grandes quantidades de areia e pétalas de gelo colidiram umas com as outras, disputando o domínio. Capítulo 248. A luta entre os dois piratas parecia não ter fim à vista enquanto suas figuras se transformavam em um borrão, cada um tentando matar o outro. Areia e Gelo entraram em confronto. A temperatura da área circundante caiu consideravelmente devido à luta aberta. Conforme a luta continuava, a lâmina de Quina começou a zumbir em branco, vestindo todos os seus ataques de branco. Eu não vou perder aqui! Crocodile gritou enquanto continuava seu ataque, com vários ferimentos em seu corpo. O Senhor da Guerra avançou com sua própria saraivada de ataques, enquanto suas areias mudavam de cor, assumindo a cor do armamento, fazendo com que parecesse areia vulcânica. Até o Senhor da Guerra ficou surpreso ao ver a manifestação de seu próprio Haki, mas foi uma surpresa que ele acolheu bem. Já se passaram anos desde que ele perdeu a habilidade de usar o Haki. Depois de ser espancado pelo Barba Branca, depois de perder o braço, ele perdeu a vontade, resultando nele perdendo seu Haki. Mas agora parecia que a batalha mortal havia despertado algo dentro dele, fazendo-o recuperar o poder. Embora Crocodile estivesse grato por ver a cor do armamento misturada com sua areia, ele também estava furioso por ter que recorrer a isso contra um ser tão inferior. Você terminou agora, garotinha. Merda. Quina cerrou os dentes enquanto tinha que se esforçar mais para conter o ataque interminável de Crocodile. Ela recuou tentando ganhar alguma distância, mas Crocodile continuou ganhando o que parecia ser um segundo fôlego. Os ataques de areia aumentaram em força e ela estava perdendo. Agora todos os ataques do Crocodile foram letais. Como cada ataque poderia cortar sua pele coberta de gelo como manteiga. A cor do armamento negou todas as suas defesas ao cortar cada um dos ataques de Quina, colocando-a em desvantagem. Vendo isso, o Senhor da Guerra quis acabar com isso. Deserto lá espada. Crocodilo atacou, um grande tsunami de areia preta esmagando a espadachim, com a intenção de esmagá-la. Quina cerrou os dentes enquanto segurava Vado e Shimonji na frente, contra a onda de areia. Vendo o ataque chegando, ela sentiu pavor, mas aguentou. Ela não podia perder agora. Não, ela se recusou a perder, não só para ela, mas também para seus amigos. Parecia impossível com o passar dos segundos. Mas ainda assim ela tinha uma vontade quase inquebrável enquanto dava um passo à frente, sua respiração ficando mais caótica, enquanto ela canalizava toda a sua vontade para manifestar o gelo. Um poder antigo e profundo penetrou em Quina. Um poder que se manifestou devido à sua força de vontade inflexível e domínio sobre Virf. E ela captou esse poder, moldou em torno de si mesma e de sua lâmina, fortalecendo-a, fazendo-a se conectar com sua lâmina e poder em um nível muito mais profundo. Os músculos de seu corpo contraíram-se com força, as veias ao redor de seus braços tornaram-se visíveis por causa do aumento da pressão. Inconscientemente, uma marca começou a se espalhar na parte de trás de sua cabeça, em volta da testa de cor branca, criando uma espécie de marca única tomando a forma de um pequeno floco de neve no lado direito da testa. Mas isso não foi tudo, a força por trás do ataque de Quina aumentou dramaticamente enquanto ela lutava contra a onda de areia. Em vez de lutar sem rumo contra a areia, ela usou sua força aumentada para sair da situação. Parecia que o que aconteceu com ela fez com que toda a dor e fadiga desaparecessem do corpo. Adrenalina talvez. Ela não sabia. Ela estava mais focada em sua lâmina, Vado e Shimonji. Parecia que o poder da Anshit fazia também afetava sua lâmina. Ela podia sentir isso, sua lâmina estava chamando por ela. Estava dizendo alguma coisa, não, era como se ela pudesse sentir as emoções de sua lâmina. Estava chamando por ela. Disse a ela para colocar toda a sua energia nisso, para confiar nisso. E foi o que ela fez. A marca em sua testa começou a se espalhar por seu corpo, pequenos flocos de neve esticados por baixo de seu kimono, contornando seus antebraços antes de encontrar a lâmina e se misturar com ela. Vado e Shimonji começou a ficar branco puro devido à geada, antes de adquirir um brilho negro em suas bordas, manifestando a vontade da própria Quina na espada, despertando seu Haki. Mas era instável, então ela teve que agir agora. Quina atacou e Crocodile também, um último esforço de força entre os piratas. Você vai morrer aqui. Crocodile rosnou. Eu vou te mostrar o que é a verdadeira força. Vou te mostrar o que é o desespero. Vou fazer você e sua tripulação se arrependerem de ter pisado no país. Ele disse com veneno em sua voz. Você já calou a boca. Ela grunhiu sua vontade não vacilando contra o oponente superior. Quina deu um passo à frente, colocando todo o seu esforço no golpe, puxando a lâmina para baixo em um lindo arco de geada e gelo. A areia preta à sua frente se partiu imediatamente, cavando uma trincheira em seu caminho enquanto o arco viajava de sua espada, um corte branco com bordas pretas, que tomava a forma de uma lua crescente, congelando tudo à sua vista antes de destruí-lo. Crocodile ficou chocado ao ver o ataque chegando, mas era tarde demais para fazer qualquer coisa. Ele tentou bloqueá-lo com areia e Haki, mas o ataque de Quina revelou-se mais forte. Ainda assim, o Senhor da Guerra lutou cerrando os dentes enquanto tentava repelir o ataque. Mas em vez de empurrá-lo para trás, o golpe voador destruiu qualquer coisa em seu caminho, cortando o corpo de Crocodile. Eu perdi. Crocodile ficou parado olhando para Quina, antes de se desfazer em 2 pedaços. Sangue e tripas tingiram a areia de vermelho, marcando o fim do Senhor da Guerra quando ele caiu no chão, arrependimento e raiva evidentes em seus olhos.
Kuina olhou para seu oponente uma última vez antes que seus olhos ficassem turvos, Vado e Shimonji ainda em sua mão quando ela caiu no chão. A última coisa de que ela se lembrava era de ter sido pega por um Greenyard em particular antes que seu mundo ficasse escuro. Um pouco mais cedo, o Senhor seguiu em direção à cidade de Raimbase, com um grande ferimento em seu corpo que se estendia do lado esquerdo do ombro até o lado direito do torso. A ferida ainda estava fresca, sangrando, mas ele não teve tempo nem de cuidar dela. Um presente de uma certa fuzileira naval com quem ele cruzou na capital. Mas isso não importava, ele poderia lidar com a dor, mas por enquanto precisava ficar ao lado de seu chefe. O agente barroco patinou no chão usando as lâminas dos pés, usando-as para viagens rápidas enquanto seguia em direção ao seu destino. Ele estava quase perto de seu objetivo e podia avistar a cidade Raimbase, mas não foi isso que o surpreendeu. Não, foi o fato de que havia uma batalha acontecendo. Só pela areia e pelo gelo ele sabia quem eles eram. Por que a Dama Branca está aqui? Senhor franziu a testa. Ele tinha visto Kuina em ação contra Fire. Storm e Ace, aqueles ocasionais pilares de gelo que colidiam contra a areia revelavam contra quem Crocodile estava lutando. Tenho que chegar ao lado do chefe imediatamente. Senhor disse enquanto acelerava, entrando na cidade de Raimbase enquanto se dirigia para a luta. Se a Dama Branca estava aqui, isso significa que os outros chapéus de palha também estavam aqui. Sir Crocodile pode precisar da minha ajuda, Dice Bones pensou. Tenho que chegar lá agora. De repente, um grande golpe voador fez o agente barroco parar no meio do caminho. O golpe cavou uma trincheira profunda à sua frente, como se o impedisse de prosseguir. Isso é o mais longe que você pode ir, veio uma voz do lado quando um garoto de cabelo rosa saiu do canto. Por favor, não torne isso difícil. Saia do meu caminho, pirralho. Senhor disse enquanto seus braços se transformavam em lâminas. Ele reconheceu o garoto de cabelo rosa. O incidente no porto do herói da marinha, Cobb. Eu realmente não quero brigar com você. Ele disse casualmente, não quero mais sujar minhas roupas de sangue, só isso. O Senhor rosnou enquanto movia seus dedos se transformando em uma lâmina menor enquanto saltava em Cobb. O pirata de cabelo rosa em questão apenas suspirou, pois para ele o ataque foi lento demais para ser visto como uma possível ameaça. Uma garra parecida com um osso saiu de um de seus braços e ele a balançou para o lado. O Senhor foi jogado para trás porque o ataque não apenas o feriu, mas também criou um ferimento profundo do lado direito do ombro em direção ao lado esquerdo do torso. O novo ferimento e o ferimento anterior formaram uma cicatriz em forma de X no peito do caçador de recompensas. Dice Bones foi jogado fora enquanto passava por vários prédios devido ao ataque. Mas Cobb não terminou. Antes que o Senhor pudesse se levantar, o pirata de cabelo rosa apareceu bem na frente dele, puxando o punho para trás. Tekai, disse ele, antes de colocar o pirata para dormir com um soco que fez sua cabeça afundar alguns metros no chão, criando uma pequena cratera. Mais uma camisa estragada, Cobb suspirou, vendo as marcas de sangue em suas roupas. Ele balançou a cabeça enquanto tirava os punhos de pedra do mar dos bolsos e algemava os braços do pirata atrás das costas, antes de arrastá-lo para longe da luta entre Kuina e Crocodile. Capítulo 249. Logo após a ligação com o Senhor a maioria dos chapéus de palha foi em direção a Raimbase para o confronto evidente de Kuina e Crocodile. Ace, Masked Deus e Sabó foram para outra parte de Alabasta onde havia rumores de que Barba Negra estava lá. Mesmo que houvesse apenas rumores, Ace queria dar uma olhada antes de deixar a ilha. E então veio o último grupo que foi à capital resolver o problema da bomba. Nico Robin não se sentiu bem enquanto segurava a barriga. Ela não vomitou agora. Além de sentir náuseas, ela também estava muito irritada. Ela lançou um leve olhar para seu novo capitão. Junto com ela estava Vivi, que também estava olhando para Luffy. O garoto em questão coçou a nuca timidamente. Sim, mas em minha defesa, eu avisei a vocês que poderia ser um pouco turbulento. Luffy disse, estendendo as mãos para os dois e chegamos aqui a tempo. Caramba, ainda temos cerca de 10 minutos restantes. Eu realmente te odeio. Vivi pegou a mão do garoto e se levantou, ainda olhando para ele. Não, querido, você me ama. Luffy piscou enquanto o adolescente atormentado pelo azul resmungava. Robin, por outro lado, se recuperou sem o apoio de Luffy. Mas ela estava com as pernas bambas, então Luffy teve que apoiá-la antes que ela caísse novamente. Além de lançar outro olhar ao capitão, ela não disse nada. Todos os três estavam no topo de um dos prédios da capital. Por baixo, eles podiam ver alguns combates acontecendo entre o exército real e os rebeldes. Os fuzileiros navais também se espalharam tentando impedir as lutas internas enquanto uma capitã da marinha os guiava. Mesmo que Robin não soubesse quem ela era, ela suspeitava que fosse o famoso fuzileiro naval conhecido como Black Cage Ina. Mas mesmo com a ajuda dela, a luta estava muito espalhada para que os fuzileiros navais pudessem detê-la. Não, Vivi disse horrorizada olhando para Luffy, temos que detê-los. O chapéu de palha assentiu e segurou-a pelo ombro. Vivi parecia que estava se contendo para não descer lá e parar toda a luta. Robin balançou a cabeça, sentindo-se um pouco mal. Ela foi uma das razões pelas quais o país estava tão caótico. Mas novamente ela justificou seu raciocínio, dizendo a si mesma que fez o que precisava para sobreviver. Robin então olhou para Luffy, que estava olhando pensativo para a situação com uma expressão solene. Muito provavelmente, tentando descobrir como impedir que toda a confusão aumente ainda mais. Ela se perguntou como seu novo capitão conseguia se mover tão rápido. Ela tinha certeza de que seu capitão quebrou casualmente a barreira do som algumas vezes durante sua corrida em direção a Alubarna, capital de Alabasta. E isso foi com 2 passageiros por cima do ombro. Esse nível de velocidade era simplesmente inimaginável e absurdo.
Mais ainda quando você considera o fato de que não teve nada a ver com o poder de sua fruta do diabo. A distância entre Catoreia e Alubarna deve ser de pelo menos 100 quilômetros. E eles cruzaram essa distância em apenas alguns minutos. Mesmo que Luffy não se incomodasse com a viagem rápida, seus passageiros estavam. Robin foi arrancada junto com Vivi, antes de serem carregadas como sacos de batatas, por cima do ombro do menino durante todo o passeio. E essa foi a razão pela qual duas mulheres estavam olhando para Luffy. Nico Robin apenas olhou para ele antes de suspirar. Agora não era a hora. A bomba está na torre de vigia, Robin disse, trazendo a atenção de ambos para toda a situação. Ela colocou os braços sob o peito enquanto apontava para a torre de vigia. Agora, vá em frente antes que tudo exploda e todos nós morramos. Ela disse secamente, com um pouco de preocupação em sua voz, que ela se escondia profissionalmente. Ela realmente não gostou que Luffy a trouxesse aqui, no raio da bomba. As coisas poderiam correr muito mal para ela. Ei, não se preocupe, Robin, Luffy disse, levantando o polegar para ela. Mesmo que a bomba exploda, eu protegerei você e Vivi. Não posso deixar meus amigos se machucarem. Agora vamos parar o caos e fazer nossa entrada. Robin piscou imaginando o que Luffy quis dizer. Eles estavam aqui cedo, a bomba ainda faltava cerca de 10 minutos para explodir. Então ela se perguntou o que o capitão dos chapéus de palha estava planejando. Robin de repente sentiu o braço de Luffy em volta de sua cintura enquanto fazia o mesmo por Vivi. Atenção, disse Luffy, antes de pular de seu lugar junto com Robin, em direção à muralha do castelo. Com alguns saltos no ar, o chapéu de palha pousou entre os guardas reais que estavam na muralha do castelo, todos em pânico apontando suas armas para os intrusos. Quem são vocês, pessoal? Um dos guardas perguntou, apontando as armas para os dois. Espere. Aquele chapéu de palha? Espere. Princesa Vivi? É você? Um deles perguntou. Era Shaka, um dos guardas-chefe do reino de Alabasta. Antes que Luffy ou Robin pudessem dizer qualquer coisa, uma figura desceu do céu como um falcão. Pel de Falcon. Nico Robin murmurou, olhando para o homem enquanto ele voltava à sua forma humana. Vivi se adiantou. Pel. Shaka. Ela disse, antes de olhar para Luffy e Robin, eles são meus amigos. Princesa. Pel disse, onde você esteve? Mas Vivi o interrompeu, temos que parar a briga imediatamente, tem uma bomba aqui na capital. E se não fizermos nada, não vai acabar bem. Ao ouvir isso, todos os guardas ficaram chocados. O quê? Princesa, você tem certeza? Onde? Está na torre de vigia. Vivi disse, temos que nos apressar e desarmar a bomba. Todas as pessoas presentes olharam para a torre de vigia antes que suas expressões ficassem sombrias. Mas princesa, o exército rebelde está guardando o lugar. Nem mesmo os fuzileiros navais são capazes de parar os combates, disse Shaka enquanto a torre de vigia estava do lado rebelde do exército. Mesmo Pel não seria capaz de chegar lá a menos que fosse atingido por armas e flechas. Bem, desarmar a bomba nunca foi uma opção. Talvez eu possa fazer algo a respeito. Mas antes disso, Luffy disse, caminhando em direção a uma plataforma elevada na parede, onde poderia falar com todos eles. Agora, vocês deveriam tapar os ouvidos. Vivi e Robin taparam seus ouvidos apressadamente, levando alguns outros a fazerem o mesmo. Luffy respirou fundo antes de gritar, pare. Ele rugiu o comando, sua voz brilhando com relâmpagos vermelhos e o aqui da autoridade do conquistador, congelando toda a luta lá embaixo enquanto as paredes tremiam, vidros se estilhaçavam e muitas pessoas ficavam de joelhos, suando frio devido ao desabafo de Luffy. Alguns dos guardas que estavam perto de Luffy tiveram a infelicidade de perder a consciência. Toda a luta entre mais de 20.000 soldados parou. Luffy poderia facilmente ter nocauteado todos eles se tentasse, mas se conteve, pois esse não era seu objetivo. Agora todos estavam olhando estupefatos para o herói caído, com medo e impressionado com o poder exibido. Alguns ficaram ofegantes porque um pirata famoso estava aqui, outros ficaram surpresos ao ver a princesa Vivi e outros se perguntaram o que aconteceu. Ao todo, todos eles estavam confusos. Capítulo 250. Xixi, isso é bom. Ele disse, alto o suficiente para que todos pudessem ouvir. Ei, parem de brigar, senão, da próxima vez, vou nocautear todos vocês. Ele gritou. Parecia absurdo, mas eles sabiam que era uma ameaça séria. Um deles, um rebelde, olhou para Luffy e perguntou corajosamente, por que deveríamos ouvir você? Você é um pirata. Luffy sorriu e levantou um dedo. Porque vocês são estúpidos por tentarem matar uns aos outros, especialmente quando querem o melhor para o seu próprio país. Ele disse, e 2, há uma bomba montada na torre de vigia que pode explodir a qualquer momento. Espere o quê? Uma bomba? Estou ouvindo coisas? O pirata deve estar mentindo. Todas as pessoas abaixo estavam murmurando seus próprios pensamentos. Luffy gritou novamente, ei! Todos os murmúrios pararam quando foram atingidos por outra onda de aqui, esta um pouco mais suave que a anterior. Ainda assim, fez o trabalho muito bem. Bom, toda essa gritaria está ficando meio chata. Escute, eu vou cuidar da bomba, e então eu e a princesa aqui discutiríamos o que está acontecendo ultimamente. Além disso, Sir Crocodile está dispensado de seus deveres como senhor da guerra, também vou explicar como aquele pirata de merda está relacionado a tudo isso. Por enquanto, vamos cuidar da bomba primeiro. Todas as pessoas abaixo viram Luffy pular da parede do castelo em direção à torre de vigia, saltando mais algumas vezes no ar. Antes de entrar no prédio, e depois de algum tempo, a parte superior do prédio foi destruída por um forte ataque semelhante a um vento. Logo depois disso, todos viram um grande objeto redondo sendo jogado da torre de vigia para o céu. Justamente quando os outros estavam prestes a perguntar sobre a validade da afirmação do herói caído, o objeto redondo explodiu no céu, iluminando o céu por quilômetros. Todas as pessoas de Alabasta puderam ver o céu iluminado e as pessoas da cidade de Alubarna puderam sentir o calor da explosão.
Agora todos olhavam agradecidos para o Chapéu de Palha, querendo ouvir o famoso pirata. Eles acabaram de ser salvos por ele. Os dias se passaram e as coisas em Alabasta voltaram ao normal. Luffy foi coroado como novo senhor da Guerra do Mar, colocando ele e sua tripulação sob a proteção e serviço do governo mundial. A notícia da derrota de Crocodile também se espalhou, principalmente porque um dos membros da tripulação do Chapéu de Palha o derrotou. Senhora Branca, Queen havia derrubado o crocodilo da areia sozinha. E não só isso, mas ela conseguiu derrotá-lo, uma logia de areia em Alabasta, o país da areia. E os rumores eram de que o mesmo nível de força era possuído por Blackleg, Sanji e Pirate Hunter, Zoro, tornando sua tripulação muito mais interessante no grande esquema das coisas. Por sua vez, ao fazer de Luffy um senhor da guerra, eles também estão ganhando mais ajuda de piratas poderosos como Queen, Sanji e Zoro, tornando a sua tripulação mais atraente aos olhos do governo mundial. Claro, nenhum deles sabia que um certo macaco de 6 braços também possuía as mesmas capacidades que os outros 3, mas evitou os holofotes. Mas mesmo sem levar em consideração Spark, todos os chapéus de palha ganharam bastante reputação no mar. Os 5 anciãos não hesitaram quando Sengoku propôs a ideia de trazer Luffy como senhor da guerra. Ainda mais porque, de certa forma, podiam ficar de olho nele, entre outras coisas. É claro que com isso, quaisquer ataques futuros de um certo nobre mundial pararam quando os 5 anciões deixaram claro que respeitavam seu novo recruta senhor da guerra. A queda de um antigo senhor da guerra e a ascensão de um novo criaram grande agitação entre o público em geral. A verdadeira notícia dos feitos de Crocodile foi escondida das massas. Como o jornal revelou uma história completamente diferente. Contou que Crocodile basicamente tentou sequestrar a princesa Vivi e tentou fazer o que queria com ela. Junto com isso, eles pintaram crimes horríveis, como tráfico sexual, sequestro e outros tipos de atividades criminosas em seu nome. E bem quando ele estava prestes a fazer o que queria com a princesa, o herói caído Luffy apareceu e salvou o dia. Luffy não gostou nem um pouco da história. Estava repleto de fatos falsos, e embora Crocodile fosse uma escória, ele cometeu principalmente crimes que não eram tão graves quanto as notícias o retratavam. Caramba, Crocodile poderia ter ganhado a vida vendendo toneladas de pessoas em Alabasta para o comércio de escravos, mas não o fez. O homem podia ser uma escória, mas tinha padrões. Mas nem Luffy nem Morgan puderam fazer nada a respeito da notícia. O governo mundial queria que o velho senhor da guerra fosse odiado e fora do seu sistema, sem revelar que ele estava a tentar dominar o país. É claro que a maior parte da população de Alabasta conhecia a verdadeira história. Depois que Luffy cuidou da bomba, Luffy revelou tudo sobre o que estava acontecendo e como isso estava relacionado com Crocodile. O povo de Alabasta precisava saber a verdade, e então Luffy a entregou de uma forma que acalmasse as massas. Mas fora de Alabasta, o mundo nada sabia sobre a verdadeira história. O governo mundial não poderia deixar isso acontecer. De certa forma, foi equilibrado. O governo mundial não queria que as pessoas soubessem que um senhor da guerra tentou dominar um reino, e quase conseguiu. Isso colocaria todos os senhores da guerra restantes em uma situação ruim. Isso implicaria que o governo mundial não tinha controle sobre os 7 piratas. E o público em geral seria menos propenso a gostar dos senhores da guerra, o que o governo mundial não queria. O sistema Warlord foi construído para equilibrar os poderes contra os Yonkos do Novo Mundo. Era um sistema falho, mas era um sistema suficientemente bom que funcionou a favor do governo mundial. O governo mundial não queria apenas os fuzileiros navais sob o seu domínio, não, estava em nome deles. Eles queriam governar o mundo. Os fuzileiros navais eram a sua capa para apaziguar as massas. O Ciferpol e os Warlords são, de certa forma, suas cartas ocultas. E mesmo que pintassem todos os piratas como malfeitores, eles fizeram o possível para fazer os senhores da guerra parecerem os mocinhos. Em suma, ter os senhores da guerra sob seu comando trouxe muitos benefícios. Curiosamente, o sistema Warlord era odiado pela maioria dos fuzileiros navais. Até mesmo o cão de guerra da justiça absoluta, Akainu, odiava o sistema. Mas era um sistema que o governo mundial não estava disposto a banir. É por isso que Luffy aproveitou ao máximo a situação. Se ele estivesse certo, levaria pelo menos 2 anos até que o sistema Warlord fosse abolido. Caramba, pode não ser de todo. Então é por isso que Luffy se tornou um dos senhores da guerra. Daria muito mais liberdade para fazer o que planejou no futuro, e ao mesmo tempo reunir aliados usando sua nova posição. Capítulo 251. Após o anúncio de Luffy como novo Warlord, as coisas começaram a se acalmar. A paz foi trazida de volta a Alabasta. O exército rebelde não foi acusado pela sua revolta, foi enganado e seria estúpido acusá-los. Mas todas as pessoas dos exércitos rebelde e real fizeram uma varredura profunda em suas fileiras para descobrir quem entre eles eram agentes barrocos. E muitos dos agentes barrocos envolvidos em todo o incidente foram capturados. O que, considerando todas as coisas, não era tão difícil de encontrar, já que a maioria, se não todos, os agentes barrocos tinham tatuagens de sua organização em seus corpos. Então, eles foram rapidamente capturados após a derrota de Crocodile, mas ao mesmo tempo também não podiam ser punidos. Como a maioria dos agentes barrocos compostos por cidadãos de Alabasta, foram recrutados por Crocodile usando sua dívida na cidade de Raibase. Portanto, King Cobra teve que ter cuidado ao lidar com eles, principalmente deixando-os partir com um aviso. O que teria sido estúpido se o país não estivesse sob a proteção de Luffy. O país de Alabasta agora ostentava orgulhosamente a bandeira dos chapéus de palha, o que significa que qualquer ideia de revolta havia morrido. O reino de Alabasta olhava brilhantemente para o futuro, portanto, guardar ressentimentos anteriores de qualquer parte seria prejudicial à sua causa. Embora nem todos os agentes barrocos tenham sido capturados,
capturados, parecia que a senhorita Doublefinger ainda estava solta. Ela provavelmente tentará libertar o Senhor e outros membros, mas Luffy não se importou muito. O principal problema era o crocodilo. E ele estava morto, e a maioria dos membros úteis da Baroque Works estão agora sob o comando de Luffy, então ele não se importou muito. Claro, acabar com a areia Warlord resolveu a maioria dos problemas, mas havia outros problemas também. O país de Alabasta estava em ruínas. Quase não havia produção frutífera de alimentos, os pequenos braços dos rios que se estendiam pela terra estavam agora secos. Muitas áreas eram propensas a doenças generalizadas. E juntamente com a crise econômica, todo o país estava numa confusão. Felizmente, todos os problemas foram solucionáveis. Crocodile queria governar Alabasta depois de assumi-lo, então todos os danos que ele causou foram em sua maioria não permanentes. E claro, a maior parte dos danos foi causada pelos seus poderes de fruta. Mas agora que ele estava morto, reverter o dano levaria tempo. Os chapéus de palha, é claro, recuperaram o Sand Fruit após a morte do ex-senhor da guerra. E mesmo que houvesse um novo usuário, o referido usuário não seria capaz de controlar o poder da fruta com rapidez suficiente para desfazer o dano causado pelo crocodile. Levaria tempo, ou é o que a maioria diria. Mas Luffy tinha outros planos, ele precisava ganhar a confiança das pessoas aqui em Alabasta. E que outra forma se não desempenhar um papel ativo na ajuda ao país? Junto com Alabasta, o reino Sakura, antigo reino Dran, também estava sob a bandeira dos chapéus de palha. Mas ao contrário do reino Sakura, o povo de Alabasta ainda era cético em relação a ele. Além disso, Alabasta era várias vezes maior que a ilha Dran, com mais recursos e pessoas morando aqui. Então ele teve que acelerar as coisas. Os problemas com o ressecamento dos braços do rio poderiam ser resolvidos facilmente, bastando enviar Kuina ou Zoro para cortar novos braços do rio e boom, problema resolvido. Caramba, Kuina criando algumas grandes estruturas de gelo para resfriar algumas áreas também funcionou. Os problemas com terras inférteis levaram algum tempo, mas os pesquisadores de Alabasta já estavam trabalhando nisso. Outras coisas, como doenças generalizadas, poderiam ser resolvidas com a ajuda de Chopper. Principalmente a maioria das doenças em Alabasta eram devidas à desnutrição. Além disso, embora em relação à produção de alimentos a ilha Dran não fosse melhor, por terem um bom relacionamento com o rei Dalton, eles ofereceram várias toneladas de alimentos que haviam economizado para o inverno. Agora que Vapol não estava consumindo todas as rações, eles poderiam reservar um pouco de comida para os vizinhos. O problema alimentar também estava sendo resolvido por Atchan e outros membros dos Chapéus de Palha. O mar estava cheio de reis do mar perigosos e poderosos, então caçar reis do mar não era tão difícil. Sanji teria aceitado o trabalho sozinho, mas agora que ele era um usuário de Akuma no Mi, ele precisava ser cauteloso com a água. Bem, pelo menos até ele ter seus poderes sob controle. As coisas ainda não estavam bem, mas Alabasta estava a caminho de recuperar sua antiga glória. Luffy sentou-se do outro lado da janela enquanto bebia uma bebida local, feita de xarope concentrado de rosas, doce e de cor vermelha. Uma bebida que ele estava tão acostumado a tomar em sua vida anterior. Ele sentou-se na grade da varanda, em frente à Biblioteca Real. A maior parte da tripulação estava fazendo suas próprias coisas. Sanji e Atchan provavelmente estavam na cozinha cuidando da comida. Zoro e Kuina podem estar treinando ou fazendo suas próprias coisas. E Nami definitivamente estava revisando todo o saque que eles coletaram na cidade de Raimbase e em outros esconderijos barrocos que atacaram nos últimos dias. White Fury deveria ajudá-la nesse aspecto. Johnny, Yosaku e Bartolomeu deveriam ficar juntos. Eles formam um trio bastante idiota e útil, exultando com seus feitos ou apenas passeando por aí. E mandando em piratas mesquinhos que infelizmente vieram para Alabasta. O que? Ele era um senhor da guerra agora. Ele poderia oficialmente lucrar com a recompensa dos piratas, então por que não? Quanto mais dinheiro ele pudesse tirar do governo mundial, melhor. Jin e Kobe deveriam ficar juntos. A dupla nada convencional gostava de treinar tanto quanto Zoro e Kuina. Mas ao mesmo tempo, ambos os níveis eram iguais, então eles poderiam estar aprimorando suas habilidades. Chopper provavelmente estava com os médicos que vieram da ilha Dran para ajudar o povo de Alabasta. O Bison realmente gostava de ajudar as pessoas e bem, de ser médico. Luffy fez uma nota mental para procurar outro médico em particular, pois tinha certeza de que Chopper adoraria ter uma mão amiga. Momou era um mistério, mas provavelmente em algum lugar do Castelo Real, perto de Vivi. Com o poder de Usopp, ele encolheu até o tamanho de um animal doméstico e ficou mais do que feliz em comer e dormir. O pobre rei do mar mal descansou desde o início de sua jornada, então ele estava gostando muito disso. Isso trouxe uma ideia. Luffy deveria voltar para Labon algum dia e trazê-lo junto para a jornada. Usopp estava ficando bom com seus poderes, então por que não? Ele prometeu a baleia gigante, então, novamente, por que não? Falando em Usopp, a última vez que ele ouviu falar do nariz comprido foi que ele estava tentando experimentar seus novos poderes, incomodando Kuina e Zoro por causa disso. Isso e ele ouviu alguns rumores sobre ele, contando suas histórias fantásticas pela capital. Embora Luffy soubesse que a última parte era mais do que apenas rumores. Sabó, Ace e Masked Deus também deveriam estar perto de Alabasta. Todos eles estavam esperando que Luffy encerrasse as coisas e acompanhasse sua jornada. Isso, e caçarmos um homem em particular juntos. Bon Clay, Mr. 2 Galdino, Mr. 3 e Marianne, Miss Goldenvic, estavam cuidando principalmente da aquisição da Baroque Works. Luffy não os chamaria de companheiros de tripulação, eles não queriam entrar. E considerando todas as coisas, era melhor assim. Bon Clay queria se juntar aos revolucionários. Galdino e Marianne queriam continuar como caçadores de recompensas e assim fazer seu nome. Então ele não os pressionou. E eles estavam dispostos a trabalhar com ele de qualquer maneira, então por que não? Capítulo 252.
Com tudo feito, Luffy olhou para o mais novo membro de sua tripulação, Nico Robin. Ele olhou para Robin, que estava cuidando da própria vida lendo um livro, o que, considerando todas as coisas, foi bastante produtivo da parte dela. A maioria dos chapéus de palha poderia tê-la aceitado, mas houve alguns que não. E também, Robin não estava fazendo nenhum esforço para ganhar a confiança deles. Então, além de ler um livro, ela não tinha mais nada produtivo para fazer, e isso precisava ser consertado. Ele não precisava que Robin confiasse em todos da tripulação, mas ela teria que pelo menos confiar nele, ou em Sanji, porque além dele, ou do cozinheiro, ela raramente interagia com outras pessoas da tripulação. Luffy esfregou o queixo, olhando para Robin. Como ele deveria fazer isso? O Luffy original não fez nada e com sua sorte tudo deu certo. Mas ele precisava acelerar o processo. Construir confiança foi crucial para a tripulação. Vivi estava perto de aceitar Robin, então o único problema era a própria senhorita arqueóloga. A mulher em questão suspirou largando o livro e olhou para Luffy. Você quer dizer alguma coisa, capitão? Por que você pergunta? Robin lançou-lhe um olhar neutro. Você está me encarando há um bom tempo. Se eu não soubesse melhor, teria pensado que você tinha uma queda por mim. Luffy sorriu balançando as sobrancelhas, diversão nos olhos. Talvez eu faça? Robin lançou-lhe outro olhar inexpressivo. Duvido muito. Você não olha para mim da mesma forma que olha para a senhorita Navigator ou para a senhorita Wednesday. Ela disse, acenando com seu livro para ele. Então, ou você está tentando me irritar só para obter uma reação, ou você tem algo que quer dizer. Você me descobriu, disse Luffy, um pouco desapontado por não ter obtido a reação que esperava. Ele então flexionou os bíceps e os outros músculos da parte superior do corpo. Ele estava vestindo uma camisa larga desabotoada, então ele estava se exibindo um pouco. Mas eu sou bonito, não sou? Robin meditou, cantarolando. Talvez, mas você é um pouco infantil demais para mim. Por alguma razão, isso machucou Luffy mais do que deveria. Então o menino fez uma careta e mostrou a língua com maturidade. A boca de Nico Robin se curvou. Como eu disse, infantil. Ela riu quando Luffy ficou deprimido. Ela achava seu novo capitão estranhamente maturo na maior parte do tempo. Era como aguentar as travessuras de um irmão mais novo. Ela se perguntou como o resto da tripulação lidaria com isso. Mas novamente, no pouco tempo que passou com eles, ela descobriu que quase todos tinham suas próprias travessuras. Em alguns casos, o macaco de 6 braços conhecido como Spark agiu de forma mais madura do que o resto da tripulação. Espere, macaco? Monk de Luffy. Quem tem o primeiro nome para Monk de qualquer maneira? Robin piscou, e uma risada pequena e divertida escapou de seus lábios, apesar de seus esforços para contê-la, o que fez com que o sorriso de Luffy se alargasse. Viu? Isso é muito melhor, Luffy disse enigmaticamente. Robin piscou depois de se conter e sua máscara voltou ao lugar. O que é melhor? Robin perguntou ligeiramente confusa. Sua risada verdadeira. Eu gosto dela. É muito melhor do que aquele sorriso falso que você dá. Robin ficou em silêncio por um momento. Alguém uma vez me disse que uma risada falsa é melhor do que nenhuma risada, ela finalmente disse, pensando no velho amigo que se sacrificou por ela. Bem, tenho certeza que ele foi sábio. Luffy disse. Talvez ele fosse um colega de, brincou Luffy. Mas Robin enrijeceu. Essas foram as palavras ditas certa vez por Jaguar de Saul. E ele era um D. O que significa D no nome do meio, afinal? Robin murmurou estranhamente. É simples, disse Luffy, estufando o peito, como se soubesse a resposta. Fazendo o arqueólogo se inclinar, querendo ouvir a resposta. D significa de sábio. D incrível e por último, D humilde. Não se esqueça que sou extraordinariamente humilde. Luffy disse, apontando para si mesmo, enquanto ela se flexionava como um pavão macho. Robin ficou surpresa com a resposta e não pôde deixar de rir. Mas estou curioso, D é uma coisa muito estranha para estar no nome. Ela disse, cantarolando. Muitas pessoas famosas tiveram isso. Então isso levanta a questão. As pessoas com D tornam o D incrível? Ou D torna as pessoas com D incríveis? Luffy disse pensativo, diversão em seus olhos. É um paradoxo muito complicado. Ele parou por um segundo, antes de estalar o dedo e olhar para ela. Houston, temos um problema. Robin riu levemente novamente. Muito cômico, não é? Então me disseram. Luffy disse, e é melhor já que posso fazer você rir de verdade e ele respondeu. Não se preocupe, poderei perceber a diferença. Se fosse apenas alguns dias, ela estaria de guarda para que Luffy pudesse lê-la. Mas agora ela estava mais ou menos se acostumando com suas travessuras. Como o atirador da tripulação disse uma vez, você está ficando imune ao Luffines do capitão. Ou o que quer que fosse. A tripulação quase a fez sentir como se fosse uma grande família. Todos com suas próprias histórias, mas dispostos a dar tudo de si um pelo outro. Mas Robin balançou a cabeça. Foi ridículo. E isso nunca funcionaria. Eventualmente a escuridão de sua existência viria a ofuscá-lo e a sua pequena tripulação, e ela teria que traí-lo ou ser traída. Mas isso seria tão ruim? Até o Poneglyph de Alabasta era agora um sonho sem esperança. Sua vida não tinha mais nenhum propósito além da sobrevivência sem sentido. Ela tinha visto com seus próprios olhos a natureza despreocupada dos chapéus de palha. Talvez ela pudesse fingir que poderia viver aquela vida só por um tempinho. Até que as coisas pioraram. Então, ela finalmente aceitaria seu destino? Só o tempo diria. Pelo menos ela poderia aproveitar o tempo restante. Para ela não havia final feliz no fim do túnel. Apenas tristeza e fantasmas do passado. Sem vínculos, sem família, ela estava sozinha no mundo, como sempre. Em seus ouvidos uma voz a chamava, que um dia encontraria pessoas que a aceitassem. Mas a voz de seu amigo gigante falecido morreu no final. Ela suspirou antes de perguntar, você precisa de alguma coisa? E eu tenho algo que quero dizer. Só não tenho certeza de como fazer isso.
Duvido que seja algo que você deva pensar demais. Por alguma razão, pensar demais simplesmente não combina com seu personagem. Robin afirmou, um pouco divertida com sua própria declaração. Luffy colocou o punho direito sobre a palma da mão esquerda, exatamente. Vovô disse a mesma coisa, algo sobre a inteligência pulando uma geração na linhagem da família macaco. Eu não acredito nem um pouco nele, quero dizer, apenas olhe para mim. Estou brilhante. E humilde, acrescentou Robin, divertido. Luffy sorriu, você pegou o pequeno Robin. Nico Robin riu, a maioria de seus pensamentos deprimentes desaparecendo enquanto ela continuava a conversa com seu capitão. Você sabe, eu sou alguns anos mais velho que você. Luffy balançou a cabeça e sabiamente puxou um dedo indicador. Disseram-me, a idade é apenas um número e a prisão é apenas um quarto ponto. Robin piscou, humor negro? Em que contexto? Ela perguntou, mesmo sabendo o que ele queria dizer. Luffy ergueu as sobrancelhas. Você não gostaria de saber? Eu não sabia que o humor negro era sua praia? Robin perguntou, contendo-se para não rir. Eu me interesso pelas artes das piadas. Poucos conseguem se igualar ao meu bobo da corte. Luffy disse isso de uma forma grandiosa, enquanto abria os braços. Você é como uma história em quadrinhos ambulante. Agora, isso seria uma piada mortal. Luffy apontou uma arma para Robin de brincadeira. Robin riu, divertindo-se genuinamente. Você realmente é incrível. De qualquer maneira, antes de voltar à minha leitura. O que você quer saber? Você, Luffy disse, apontando para ela. Eu quero saber sobre o seu passado. Agora, Robin foi pega de surpresa, quase deixando-a tensa. Ela esperava algumas perguntas sobre a Baroque Works e medidas para ajudá-lo a assumir a organização. A Baroque Works foi dissolvida não oficialmente, deixando muitos caçadores de recompensa sem renda estável em Alabasta. É por isso que Luffy assumiu oficialmente a organização sem se esconder, até mudando seu nome. Os caçadores de recompensas estacionados em Whiskey Peak foram fáceis de trazer para a organização, já que a maioria deles trabalhava fora de Alabasta. Então só porque o nome e o chefe mudaram, isso não significava nada para eles. Claro, era irônico considerando um pirata que também era um senhor da guerra comandando uma grande organização de caça a recompensas. Mas o recente aumento na reputação de Luffy fez com que ele parecesse um cara legal para se trabalhar. Digamos apenas que Morgan estava fazendo o possível para vender Luffy como o próximo Garp. Foi por isso que Robin ficou surpreso com seu estranho pedido, e também um pouco cauteloso sobre isso. Não vendo resposta, Luffy continuou. Você não precisa me contar tudo. Eu normalmente não me intrometo no passado dos meus companheiros de tripulação. A maioria deles está mais do que disposta a compartilhar isso comigo, quando confiam em mim. Então eu acredito que você também vai. Mas, Robin, eu quero saber por que você estava ajudando o Crocodile. E não me diga apenas, você estava trabalhando para ele para sobreviver. As coisas não dariam certo então. E por que não? Ela perguntou curiosamente. Eu poderia ter feito tudo por razões puramente egoístas para minha própria sobrevivência. Luffy lançou-lhe um olhar neutro. Você poderia ter ido para East Blue se quisesse sobreviver. Fingir sua morte no mar não seria muito difícil. Caramba, até mesmo ir para um dos territórios de Shanks ou do Barba Branca teria tornado você indetectável. Apesar de tudo que o governo mundial vale, eles não são muito competentes em seu trabalho. Robin piscou, um pouco divertido. Não posso discutir com isso. Luffy sorriu, então qual é o motivo? Duvido que tenha alguma coisa a ver com a cara feia do Crocodile. Quer dizer, não estou julgando se você gosta dele. Ouvi dizer que garotas costumam namorar garotos maus na sua idade. Robin lançou-lhe um olhar inexpressivo. Mais uma vez ela quis ressaltar que era mais velha que ele, mas isso seria ceder ao que ele queria. Então ela teve que se conter para não dizer qualquer coisa. Então Robin apenas olhou para ele em silêncio por um minuto inteiro, certificando-se de deixar Luffy o mais desconfortável possível. Por algum motivo, ela gostou, antes de falar. Uma parte dela queria contar a ele sobre seu passado, como as coisas acabaram assim, mas sua paranoia a impediu. Ela não podia confiar nele, ainda não. Talvez nunca. Eu trabalhava principalmente sob o comando de Crocodile para sobreviver. Ele era um senhor da guerra e odiava tanto o governo mundial. Entre outras coisas, Alabasta também tinha algo que despertou meu interesse. Ela disse, hesitando um pouco. Luffy não disse nada, apenas ouviu em silêncio. Robin mordeu o interior da boca. Devo contar a ele? Ela se perguntou. Mas e se não, eu não tenho nada a perder de qualquer maneira. Mas é uma aposta? Será que isso realmente está acontecendo? Ela ainda poderia ter uma chance? Vários pensamentos estavam passando por sua cabeça. Antes de ela falar, estou procurando o Poneglyphoneglyphoneg que está localizado em Alabasta. Sou arqueóloga e, de certa forma, estava tentando chegar até ele para ler a história. Capítulo 253. História. Luffy disse. História sobre o século vazio, eu presumo. Robin se encolheu ao olhar para Luffy, então você sabia? Luffy sorriu. Eu sei muitas coisas. Claro, ele sabia quem ela era desde Whiskey Peak e também sabia sobre Pluton. Isso significava que ele também sabia o que estou procurando. Robin balançou a cabeça internamente. Não, isso não seria possível. Era apenas a paranoia dela falando. Luffy estava conectado com fuzileiros navais e revolucionários de alto escalão, então é claro que ele saberia de algo assim. Você não parece alguém que estaria interessado nos poneglyphos, ela disse cuidadosamente. Seus interesses são meus, ele disse simplesmente. Vendo seu olhar perplexo, ele elaborou. Agora que você é meu companheiro de tripulação, não posso simplesmente desconsiderar seus objetivos, posso? Não é que ela não conseguisse entendê-lo. Acontece que ela mal conseguia acreditar que ele era real. Você sabe o que estou procurando e está disposto a me ajudar? Ela perguntou entorpecida. Bem, não estou fazendo isso exatamente para uma aula de história, embora fosse legal saber o que aconteceu. Luffy disse falando sobre isso. Encontramos uma tumba antiga em Little Garden, Queen adoraria, se você pudesse traduzir os livros. Quero dizer, quando você estiver livre, é isso. Robin piscou, isso. Agora ela realmente estava curiosa para saber o que seu capitão estava falando. Estamos nos desviando aqui? Luffy disse, não vamos fazer isso. Robin sentiu uma gota de suor escorrer por sua testa enquanto deixava as palavras dele penetrarem.
Será que isso realmente estava acontecendo? Ela ainda poderia ter uma chance? Luffy então olhou para ela com um pouco de culpa. Mas não coloque todas as suas esperanças nisso. Você pode não encontrar o que procura. As palavras arderam como gelo nas veias de Robin. Ele estava certo, afinal. Mesmo que conseguissem encontrá-lo, ela nem tinha certeza se aquele era o rio Poneglyphoneglyphoneg. Na verdade, se ela desse um palpite imparcial, diria que não. Mas ela estava longe de ser racional agora. Esta foi sua última pista, e se ela não encontrasse o que procurava? Luffy escondeu sua culpa, sabendo qual seria o resultado disso, mas pelo menos isso traria o encerramento dela. Robin apenas ficou olhando, sem saber o que dizer. Ei, relaxe, Luffy disse, eu simplesmente sei um monte de coisas. Ele disse, esfregando a nuca de uma maneira desamparada. Bem, quando você tem ambições e grandes objetivos como eu, você tende a saber muita coisa. Robin não disse nada, apenas olhou para ele. Ela então abriu o livro novamente, tentando voltar a ler. De qualquer maneira, não importa. Não é como se eu pudesse ir ver o Poneglyphoneglyphoneg. Ela poderia tentar entrar furtivamente, mas com Observation aqui e Luffy principalmente de olho nela, seria impossível. E também esse foi exatamente o erro que eles precisavam para colocá-la atrás das grades, ou pior, entregá-la ao governo mundial. Mas você pode. Robin fechou o livro, com um pouco de esperança em seus olhos enquanto olhava para o garoto que usava chapéu de palha. Luffy sorriu. Você é meu companheiro de tripulação, o companheiro de tripulação do futuro homem mais forte e do futuro rei dos piratas. Tenha um pouco de orgulho, mulher. Ele sorriu, e tenho certeza que King Cobra confiará em mim o suficiente para deixar você dar uma olhada. Seu sorriso vacilou quando ela suspirou. Não tenho certeza sobre isso. A princesa Vivi pode se opor à ideia de eu chegar perto do objeto. Afinal, é considerado muito importante para eles. Então vamos para o plano B. Luffy ergueu a mão. Robin piscou. Eu não sabia que tínhamos um plano A, mas, bem, continue. Luffy apenas riu. E se? Luffy disse em suspense. E se nós entrarmos furtivamente? Robin abriu a boca e fechou. Era um plano simples, mas eficaz. Mas não poderia ser tão fácil, certo? Você não estará traindo a confiança do Rei Cobra? Talvez. Luffy disse, mas algumas coisas são melhores feitas com antecedência e pedir desculpas mais tarde em vez de esperar e pedir permissão. Isso foi inesperado, disse Robin honestamente. Claro, o que mais você esperava quando se juntou à equipe que encontraria Logtail? Luffy disse, sorrindo. Agora, onde está o Poneglyphoneglyphoneg? Robin piscou. Se minha informação estiver correta, deveria estar na tumba dos reis, um lugar onde descansaram os antigos reis de Alabasta. Então, roubo de túmulos. Luffy disse, esfregando as palmas das mãos ansiosamente de uma maneira maligna. Xixixi. Faz um bom tempo que não faço isso. Tenho que pegar minha pá. O que não? Robin disse antes de rir. Não está dentro de um túmulo, apenas está localizado lá. Mas deveria estar fortemente guardado. Au! Ele disse desapontado antes de se recuperar. Tudo bem, agora quando vamos atacar o parceiro do banco? Luffy disse as palavras com um pouco de aceitação, inclinando seu chapéu de palha. Um pequeno sorriso traçou os lábios de Robin. Talvez, apenas talvez esta tripulação seja diferente. Capítulo 254. Escute, só estou fazendo isso porque você salvou minha vida. Nada mais, entendeu? Anchor bufou ao pegar o Namelis na ginata da mesa e começar a examiná-lo. Claro, claro. Luffy acenou enquanto ele e alguns outros observavam ansiosamente Anchor fazendo seu trabalho. O ferreiro sofreu bastante dano em sua luta com Crocodile e só se recuperou totalmente ontem. E como agradecimento pela tripulação ter salvado sua vida, ele invadiu o castelo real para retribuir o favor. E a tripulação do Chapéu de Palha, ou aqueles que tinham armas nas mãos, ficaram mais do que felizes em vê-lo olhar suas armas. Anchor pode ser um monte de coisas, um fuzileiro naval dispensado de forma desonrosa, um mau lutador com força exagerada. Mas quando se tratava de armas ele era o homem certo. Então agora Luffy, Zoro, Kuina, Jin e Usopp observavam o ferreiro enquanto ele fazia seu trabalho. Ash parece bom, mais do que bom, na verdade? Anchor olhou da arma para Luffy. O que você tem alimentado? Ele brincou. As duas lâminas do Jack? Luffy respondeu pela primeira vez sem entender uma piada. E isso fez Anchor ficar surpreso, enquanto olhava para Naginata de volta para o pirata. Claro que foi culpa minha. Esqueça que perguntei, ele disse, aceitando a estranheza como era, colocou a arma ao seu lado, pretendendo fazer uma rotina de manutenção depois. Anchor então pegou One's Edge, o outro Naginata de Luffy. Esta também é boa. Ele disse, a maioria das lâminas autorreparáveis são. Ele estava prestes a deixar a lâmina de lado quando Luffy falou. Eu estava pensando. Luffy disse, o Field Horn é uma lâmina muito boa. Mas não é nem de longe tão boa quanto minha Namelis Naginata ou a Kaitou no Zarashi. Então estive pensando. Você pode, atualizá-la? Anchor olhou para ele, depois para a arma de osso, antes de suspirar. Sinto muito, ele disse. O One's Edge foi feito do chifre do rinoceronte de ferro, e sua singularidade torna impossível atualizá-lo. É uma construção única. Fazer qualquer trabalho nela iria arruiná-la. Luffy acenou com a cabeça, confirmando que seu Namelis Naginata já lhe disse. Você não está pensando em jogar a lâmina fora, está? Anchor perguntou com uma sobrancelha levantada. Luffy piscou. Não, claro que não. Eu tenho outro plano para a arma. Mesmo que possa não ser a melhor arma. Ainda foi a minha primeira, então eu gostaria de mantê-la por mais um pouco. Ele disse tristemente. Todos na sala tinham dúvidas sobre o que Luffy estava planejando, mas não perguntaram. Bom, então disse Anchor. O osso Naginata ainda tem alguns anos antes de se tornar inutilizável. Ele disse. Próximo. Zoro deu um passo à frente, desembainhando suas 3 espadas e entregando-as. Tenho certeza que todas estão bem. Mas ainda assim, Anchor zumbiu, pegando cada lâmina e observando-as. Ele começou com Sandai Kitetsu primeiro e franziu a testa. Um pouco zangado, mas tudo bem. Ele então o largou porque não precisava de nenhum trabalho. Depois disso foi a Bashiri, boa lâmina, bastante obediente. Zoro bufou ao ouvir isso, com um pequeno sorriso no rosto. Anchor largou a segunda lâmina de Zoro e pegou a Kaitou no Zarashi. Estremecendo quando tocou a lâmina, ainda quente como sempre, ele pensou, esfregando as pontas dos dedos enquanto elas se queimavam. Mas bom, com isso ele largou as lâminas de Zoro, vou dar uma limpeza nelas depois. Ele disse, próximo.
Kuina foi a próxima a dar um passo à frente, colocando seu vado Ichimonji sobre a mesa. Eu não tinha percebido isso no começo, mas depois da luta com Crocodile, algo parecia estranho na lâmina. Bem, vamos ver, Anchor disse, e no momento em que tocou a lâmina um arrepio percorreu sua espinha. Que merda! O ferreiro não jogou a lâmina fora, fazer isso seria um crime imperdoável. Mas a lâmina estava ferida. Como você conseguiu danificar tanto sua espada? Kuina piscou, confusa e um pouco preocupada. O que você quer dizer? Luffy e Zoro também se animaram e tentaram olhar para a espada com atenção. Mas para eles, vado Ichimonji parecia muito bem, um pouco branco, mas era isso. Sua lâmina tem 1 tonelada de fraturas. Não me diga que vocês não conseguem ver? Anchor disse, um pouco confuso. Quero dizer, vocês deveriam ter o Observation aqui. Eu não tenho, mas ouvi dizer que pode fazer com que alguém veja muitas coisas. Luffy franziu a testa, ativando seu Aqui de observação. Ele era o único na sala que poderia usar Aqui de observação. Sanji não estava aqui. O mesmo aconteceu com Spark. Os dois não tinham armas e decidiram não vir. E assim que ele ativou seu Aqui, Luffy pôde ver padrões percorrendo o vado Ichimonji. Eles eram tão finos que parecia que alguém havia demorado e decorado com linhas muito finas para realçar a beleza da espada. Mas não eram rachaduras, então é por isso que a espada estava parecendo mais branca. Luffy murmurou. Sim, a energia está vazando da espada. Anchor disse, olhando para a espadachim. É por isso que está frio também. Deve estar absorvendo sua energia e agora a está usando para se manter unido. Sinto muito, mas é realmente ruim? Kuina disse com um pouco de preocupação evidente em sua voz. Bem, sua espada foi danificada de alguma forma. Tipo, muito danificada, como se alguém estivesse tentando sugar a vida dela. Anchor disse enquanto os olhos de Kuina se arregalavam, mas ele não estava prestando atenção. Crocodile tentou quebrar sua espada, talvez ela tenha sido danificada naquela época. E seus poderes, que estão relacionados ao frio, foram capazes de ajudar a lâmina a parar de se quebrar. A pobre lâmina não teria sobrevivido o ano inteiro com tantos danos, bem, talvez 2 anos. Se você tivesse conseguido aprender para revestir sua lâmina com armamento em Mementaraki. Mas é isso. Consegues consertar isso? Kuina perguntou. Eu tive essa espada durante a maior parte da minha vida. Mas Anchor a interrompeu. Claro que posso. Sou ferreiro e sou muito bom nisso. Mas mesmo se eu consertar sua espada seria temporário. Você não vai quebrá-la. Mas depois de uma ou 2 batalhas difíceis pode começar a rachar novamente. Ele disse esfregando o queixo. Não há outra maneira? Kuina perguntou, um pouco estressado. Anchor bufou. Como devo dizer isso? Vado Ichimonji. Ou pelo menos o núcleo da lâmina foi danificado. E a menos que eu faça um retrabalho completo como a Kaitou no Zarashi, isso não será consertado. Então por que não fazer isso? Ela perguntou. Porque uma vez que o núcleo de uma espada é danificado, é muito difícil consertar isso. Anchor disse, um pouco envergonhado. E não estou tão confiante em minha habilidade de que seria capaz de consertar isso. Isso foi surpreendente. Mas pelo menos Anchor estava dizendo a verdade. Luffy estava coçando a nuca. Havia uma maneira de consertar a lâmina, lembrando quem fez a espada em primeiro lugar. Mas entrar em Wano agora exigiria tempo e recursos, sem mencionar o risco envolvido. Mas como você consertou a Kitou no Zarashi? Zoro perguntou. Isso estava totalmente quebrado, quando eu vi pela primeira vez. Oh, isso, bem, a Kitou no Zaraí tinha um poder de fruta do diabo dentro dele, e ajudou na reforja. Anchor disse. Luffy piscou, espere. Então se nós lhe dermos a fruta do diabo, você poderia consertar a espada de Kuina? Anchor piscou. E quero dizer, eu sei como fazer uma arma de fruta do diabo. Mas você precisaria encontrar uma boa fruta para Messia. Os outros não sabiam o que dizer, enquanto Kuina olhava esperançosa. Por enquanto eu poderia consertar isso temporariamente. Isso também garantirá que você possa lutar com todas as suas habilidades sem se conter. Então está decidido, disse Luffy. Você se juntará à tripulação. Os olhos de Anchor se contraíram. E como você descobriu isso? Luffy sorriu bem. Alguém precisa cuidar de nossas armas. E que melhor maneira do que ter você permanentemente em nossa tripulação. Ele disse. Além disso, digamos que encontramos uma boa fruta para a espada de Kuina. Ainda precisaríamos encontrar você depois. Ele realmente faz sentido? Usopp disse. Isso é sim. Com 3 usuários de Blade, precisamos de alguém na tripulação para isso. Viu? Meu atirador entendeu. Luffy sorriu, fazendo Anchor suspirar. Voltarei a você sobre isso mais tarde. O ferreiro resmungou, não rejeitando totalmente a oferta de Luffy. Próximo. O sorriso de Luffy ficou ainda maior, mas Anchor não estava prestando atenção quando começou a examinar a arma única de Jin e elogiar Usopp por suas habilidades astutas. Resumindo, este foi um dia produtivo. Capítulo 255. Luffy ergueu uma sobrancelha para a princesa. Existe uma razão pela qual você me puxou para o seu quarto, princesa? Ele perguntou, divertido. Nami não vai gostar se descobrir. A princesa de cabelos azuis lançou-lhe um olhar tímido, mordendo o lábio inferior com um dos dentes, enquanto recuava em direção à cama. Talvez ela não precise saber. Ela disse, sentando-se na cama enquanto cruzava as pernas de uma forma que a fazia parecer bastante atraente. Luffy realmente teve que se conter para não levá-la aqui e agora. Tudo porque não seria certo. Ele suspirou, afastando-se da porta enquanto caminhava em direção à cama dela, e parou bem na frente dela. O que você quer, Vivi? Ele perguntou. A princesa franziu a testa. Essa é uma pergunta estúpida. Luffy conteve uma risada, sim, mas ao mesmo tempo, você não conseguirá o que deseja. Isso fez a princesa fazer beicinho antes de suspirar. Ela hesitou um pouco. Não posso acompanhá-lo em sua jornada. Ela disse, sem olhar nos olhos dele. Eu tenho que ficar aqui pelo país. Depois do que aconteceu aqui, meu povo precisa de mim. E eu não? Questionou Luffy. Agora ele estava ajoelhado em direção a Vivi. Você os escolheria em vez de mim? Ele olhou diretamente em seus olhos negros. Não.
Vivi não sabia o que dizer. É por isso que estou disposta a fazer qualquer coisa por você, esta noite. Ela disse com um tom vermelho no rosto. Você pode fazer o que quiser comigo. Luffy segurou o queixo dela e passou o polegar pelos lábios dela, fazendo a garota estremecer um pouco. Ele podia sentir o batimento cardíaco dela acelerando. Eu farei o que eu quiser com você sem discussão. Ele disse divertido com a garota quando seu rosto começou a esquentar. Mas não, agora não. Isso seria traição. Vivi piscou antes de franzir a testa novamente, desta vez com um pouco de calor em seu olhar. Isso é sobre Nami de novo. Não sou o suficiente? Ela disse, sua voz contendo um pouco de calor. Ela nem precisa saber disso. Ela pode ter você quando quiser, vocês vão ficar juntos, menos eu. Não, Luffy a interrompeu, não é só sobre ela. Claro, estarei traindo a confiança dela. Mas você também estará. Ela pensa em você como um amigo. E eu não quero forçar isso, não agora nunca. Se eu quisesse levar você, poderia ter pedido sua mão em casamento ao seu pai. Então por que você não fez isso? Vivi respondeu, quase com lágrimas nos olhos. Você não me ama. Amo você? Luffy segurou seu rosto, claro que sim, Blue. Durante o mês passado, eu vi tanto você que não consigo imaginar viver sem você. Vivi não sabia o que dizer enquanto olhava para o menino. Ele estava sendo honesto, ela podia sentir isso. Mas você está pronto para isso? Você é uma princesa, Vivi. No momento em que eu me casar com você, o governo mundial, outros piratas, os fuzileiros navais, todos eles vão te atacar. Eu não te contei o que aconteceu com o rei pirata anterior? Vivi mordeu os lábios e assentiu. Ele lhes contou o que aconteceu com a esposa e o filho único de Roger. Porém, ele escondeu o fato de que Ace era filho de Roger. Luffy continuou. E claro que podemos esconder isso por algum tempo, mas eles certamente descobrirão. E eu não quero ver você se machucar. Luffy disse, lembrando-se da última parte do mangá One Piece onde mostrava Vivi desaparecida no Level. Ele não sabia o que aconteceu a seguir, mas não estava disposto a correr riscos. Além disso, eu queria discutir isso com você primeiro, antes de perguntar ao seu pai. Não vou fugir da responsabilidade. Nunca. Eu te amo e estou disposto a ir até o fim. Ele disse com o rosto dela entre as mãos. Mas não posso deixar Alabasta. Não quando. Luffy suspirou. Não estou dizendo que você tem que sair agora. Você não estará em perigo, agora que sou um senhor da guerra. Mas logo, as coisas vão mudar. Você sabe que vai. E confie em mim quando eu digo isso. Você estará em perigo. Então, só posso lhe dar 1 ano. Depois disso, vou levá-lo em meu navio. Vivi mordeu o lábio inferior antes de concordar. Tudo bem. Mas você vai consertar isso, senhor. Não quero estar sempre fugindo. Então, não demore muito. Luffy sorriu. Ele entendeu o que ela quis dizer. Se fosse capaz de cumprir seus objetivos, um deles ser derrubar o governo mundial, ela não precisaria fugir. Eu não vou, eu prometo. Naquele momento, a porta se abriu. Então e eu. Uma cabeça laranja muito zangada fechou a porta e caminhou em direção a ambos. Vivi se encolheu reflexivamente enquanto tentava se esconder da cabeça laranja furiosa. A dita cabeça laranja, que estava à beira das lágrimas. Luffy nem precisou olhar para trás para saber quem era. Você não me ama? Eu não sou bom. Nami disse quase gritando. É porque eu tenho seios menores que os da Vivi? Ela sussurrou a última parte, mas todos ouviram muito bem. Luffy olhou para trás um pouco divertido. Não, quero dizer, só porque eu provoco você o tempo todo, não significa que eu não aprecio o seu tamanho. E como eu sempre digo, você vai crescer. Acredite em mim, ele disse, um pouco irritado consigo mesmo por provocá-la demais. E além disso eu gostei de você desde que nos conhecemos, e isso não mudou nem um pouco, independentemente do tamanho dos seus seios. Ele piscou para ela. Além disso, ouvi dizer que quadris grandes ajudam a dar à luz crianças fortes. Quer testar isso? Isso fez com que a raiva de Nami desaparecesse quando seu corpo parou para processar o que Luffy acabará de dizer. E em pouco tempo um rubor furioso subiu ao seu rosto. Você não pode estar falando sério. Mas eu estou, embora isso seja depois do casamento, disse Luffy. Como eu disse com Vivi, eu amo vocês dois e como pirata tudo pode acontecer. É por isso que vou assumir a responsabilidade. Por vocês dois. A vida de um pirata é muito curta para apenas brincar. Isso trouxe a atenção das duas garotas de volta à conversa. Você não pode simplesmente tomar nós dois como esposas, afirmou Nami. Não é assim que funciona. Vivi assentiu. Ah, mas vocês se dão tão bem. Vocês dois estão até concordando em alguma coisa. Embora eu não consiga concordar sobre isso. Luffy refletiu. Você não está brincando? Os dois perguntaram ao mesmo tempo, antes de se entreolharem e depois desviarem o olhar. Ambos fazendo beicinho. Luffy refletiu. Não, eu sempre planejei ter várias mulheres. Mas não sou um canalha e estou disposto a assumir a responsabilidade por cada uma delas. Ele disse com um pequeno sorriso no rosto. Quer dizer, serei o maior homem da história, mas tenho minhas necessidades. E quero relacionamentos significativos, não apenas dormir por aí. Os dois não sabiam o que dizer, então Luffy agarrou o braço de Nami e a trouxe para perto dele, antes de fazê-la sentar ao lado de Vivi. Ele olhou nos olhos deles. Fui criado pelo vovô. E claro que tinha Ace e Sabó por perto. Mas sempre me faltou alguma coisa. Luffy disse em sua vida anterior, ele foi criado por uma mãe solteira. Seu pai canalha não quis assumir a responsabilidade e então ele foi embora. Ele viu o quão difícil foi para sua mãe criá-lo, diabos. Essa foi a razão pela qual ela trabalhou demais até morrer cedo. E ele não queria isso. Foi tolice casar com garotas que você conhece há apenas alguns meses? Talvez. Mas quando você enfrenta a morte o tempo todo, você começa a se sentir confortável em dar passos de fé. E se assim fosse, ele faria as coisas da maneira certa. Eu amo vocês dois. E prometo que estou disposto a amar vocês igualmente. Cuidar de vocês igualmente. Então não me deixe escolher entre vocês. Isso iria partir meu coração. Luffy disse, com um pouco de súplica em sua voz. Não vejo um futuro onde não possa viver sem você. Ele disse olhando entre os dois, qualquer um de vocês. As meninas não sabiam o que dizer, então apenas ouviram. Eu quero amar vocês dois. Envelhecer com vocês, ambos. Quero que vocês dois sejam as mães dos meus filhos. Quero que vocês dois envelheçam comigo. Ele disse com um pequeno sorriso no rosto. Quero envelhecer com vocês dois ao meu lado enquanto reclamamos de coisas mundanas. Quero dar o mundo a vocês.
Quero estar com vocês dois até que a morte nos separe. Então, por favor. Ao ouvir suas palavras, Nami e Vivi começaram a chorar quando ambas tocaram o rosto de Luffy. Capítulo 256. Tudo bem, eu concordo. Surpreendentemente foi Vivi quem disse isso. Nami estava com os olhos arregalados enquanto olhava para ela. É se você quer? Ela perguntou. Eu pensei. O quê? Somos basicamente da realeza, embora papai não tenha levado ninguém além da mamãe. Aparentes que tem um grande número de esposas. Luffy sorriu para Vivi e depois olhou para Nami. Tudo bem. Ela disse antes de franzir a testa, mas espere. Diga se eu concordo. O que está impedindo você de ter outra esposa no futuro? Compartilhar com Vivi já seria difícil o suficiente, mas outros. Isso fez com que os dois olhassem para Luffy. O garoto em questão olhou para eles um pouco desamparado. Oh, vamos lá, quero dizer, eu não tenho controle sobre por quem me apaixono. Quero dizer, honestamente, você pode culpar o pobre de mim? Agora os dois estavam olhando para ele. Luffy, eu te amo. E eu quero você todo para mim. Eu sei que sou egoísta e ganancioso. E isso de compartilhar você vai ser difícil, mas eu posso lidar com isso de alguma forma. Mas, eu quero lealdade de vocês. Papel. Nami disse. Vivi também olhou para Luffy. Eu concordo com a Nami aqui. Também precisamos da sua lealdade. Lealdade? Sério? Luffy disse com um pouco de tensão na voz. Lealdade foi quando eu não transei com a Vivi aqui quando tive a oportunidade. Ele disse, antes de apontar o dedo para Nami. Lealdade foi quando ontem você, Nami, saiu direto do banho para me cortejar. Você, e ficaria feliz em dar minha vida por vocês dois. Porque esse é o tipo de homem que eu sou. Espere, você tentou cortejá-lo? Vivi olhou magoada para Nami. Ei, você tentou fazer a mesma coisa. Nami se defendeu. E eu não fui tão direto. Eu acidentalmente cruzei com ele em um roupão de banho. Ninguém acreditou na mentira dela. Senhoras, ainda não terminei. Luffy disse, trazendo a atenção de ambos de volta para ele. Eu amo vocês dois. Mas também sei que devo ser honesto e claro com o que quero. Ele disse, é melhor assim do que se machucar mais tarde. Você pode aceitar os termos ou desistir. E naquele momento Luffy se arrependeu de ter dito a última parte. Enquanto as duas garotas pareciam magoadas com o que ele disse e começaram a chorar. Então é isso, Vivi sussurrou com lágrimas nos olhos. Somos dispensáveis para você, não somos. Nami disse também chorando. O coração de Luffy doeu ao ver as duas garotas chorando. Por que ele teve que dizer isso? Eu e minha boca grande. Tenho certeza que você não terá problemas em ir atrás do Miss All Sunday, se nós deixarmos você. Vivi disse, fungando. Ela é a outra, não é? O que aquela vadia fez? Agora que você mencionou. Nami olhou para Luffy com lágrimas nos olhos. Eu vi vocês dois fugindo do Castelo Real na segunda-feira. E já era tarde da noite, eu não queria acreditar, mas ela... Nami então comparou mentalmente o tamanho dela e de Vivi com o de Robin e da mulher mais velha. Saiu como vencedor. Vê, você gosta de peitos grandes. Pelo amor de sim, eu adoro peitos grandes. Mas não tem nada a ver com isso. Luffy suspirou, massageando a cabeça. Então o que vocês fizeram ontem à noite? Vivi perguntou, mas ela também não estava olhando para Luffy. Ela estava observando seus próprios seios. E ela chegou à mesma conclusão mental que Nami. Robin os derrotou no departamento de tamanho. Luffy tocou o rosto de Vivi e a fez olhá-lo nos olhos. Ele fez o mesmo com Nami. Ok, antes que vocês continuem com esse mal-entendido, vou parar vocês aqui. Nada está acontecendo entre mim e Robin. Eu não sou um homem tão solto para foder qualquer um. Quero dizer, você realmente me vê me esgueirando por aí para pegar essas coisas? Caramba, seria melhor eu administrar meu estresse com treinamento do que perseguindo saque. Luffy disse antes de suspirar. Robin é uma companheira de tripulação. Eu sei que vocês dois não confiam nela ainda, mas deem-lhe tempo. Ela é muito melhor do que deixa transparecer. Não vou contar a história dela, mas saibam que não tenho nenhum sentimento por ela, não agora. Talvez nunca. Caramba, aquela garota me dá vibrações de irmã mais velha, e honestamente ela é madura demais para o meu gosto. Quero dizer, você não me vê dando em cima de Kuina, não é? Ah, disse Vivi, mas ainda não confio nela. Ela fez beicinho. Luffy riu, dando um tapinha na cabeça dela. Bem, se você diz. Nami disse antes de olhar para Luffy, mas vou perguntar com franqueza. Quantas esposas você vai ter? E nós temos uma palavra a dizer sobre isso. Não tenho certeza, mas 4 talvez. Luffy perguntou, esperançoso. Por favor? Não, 3, Nami negou. Sim, 3. Vivi assentiu. Agora desta vez, Luffy fez beicinho, vamos, vocês estão se unindo contra mim. Isso não é justo. Ele choramingou um pouco, mas ambas as mulheres não aceitaram nada disso. 3. Ponto final, disse Nami. Sim, o que ela disse. Vivi assentiu. Além disso, você precisará nos perguntar primeiro antes de se casar com ela. Sim, esqueci dessa parte, disse Nami, cruzando os braços sob o peito. Precisamos nos preparar mentalmente para essas coisas. Só não case com ninguém. Luffy suspirou antes de sorrir. Tudo bem. Eu realmente não gosto de como vocês dois estão literalmente me bloqueando. Ouvindo isso, Vivi e Nami riram. Isso é um pouco irônico de se dizer, não é? Nami brincou. Não, não é. Luffy fez beicinho. Agora, há uma última coisa a fazer. Com isso, ele se levantou da posição sentada, fazendo as duas garotas piscarem. E o que é isso? Vivi perguntou. Trocando votos, é claro. Quero dizer, não vou fugir disso. Luffy sorriu enquanto as duas garotas coravam. E amanhã parece um bom dia. Capítulo 257 ao 260. É basicamente o Luffy casando com a Nami e a Vivi, e passando a noite de núpcias. O YouTube bloqueou o capítulo por ser extremamente forte e o conteúdo mais 18. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.